Mano, imagina você, um nerdola que já gosta de ficar sozinho, indo pra um Isekai forçadamente, recebendo várias habilidades e acabar tendo que sobreviver sozinho por conta de um dos seus status. E no começo de tudo, um jovem encapuzado observa uma roda de goblins ao redor de uma fogueira, então ele começa a se afastar devagar, com medo de ser descoberto. Nisso, o garoto acaba pisando em um graveto, fazendo um barulho alto, e com isso, os goblins começam a persegui-lo, porém o jovem consegue fugir, correndo até uma área que havia uma armadilha implantada. Nisso, os goblins caem na armadilha, e então o jovem explica que nesse exato momento, ele está se virando sozinho em outro mundo. E dito isso, ele volta a falar sobre o dia em que ele foi transportado, quando ele estava na escola, lendo seu livro como de costume, afastado de todos os outros alunos, pois assim como naquele novo mundo, em seu mundo original ele também vivia uma vida solitária, porém o garoto tenta se convencer que isso não tem nada de errado, afinal, ele próprio não quer ter amizade de nenhum de seus colegas de classe, pois eles apenas o atrapalhariam a ler seus livros. E tendo explicado a sua situação, o jovem separa os outros alunos em suas respectivas categorias, sendo ela o grupo dos delinquentes, as gaus, os atletas e o grupo dos nerds, e por fim os representantes de classe. E quanto ao restante dos alunos, eles são apenas o resto, já que não se enquadram em nenhuma dessas categorias que ele abordou. Ao finalizar as explicações sobre os seus colegas de classe, ele vai direto ao ponto e fala sobre o momento exato em que todos foram enviados para um outro lugar fora da classe por um círculo mágico que toma todo o chão da sala. Ao se dar conta daquele círculo, ele logo se lembra das light novels que costuma ler, e isso o deixa brevemente empolgado, mas logo essa alegria acaba após ele se lembrar o quão chato pode ser a vida em um Isekai. Então ele começa a se dirigir até a porta da sala para evitar ser levado junto com os outros alunos, mas ao tentar puxar a maçaneta da porta para abri-la, ela simplesmente não abre, obrigando ele a ficar naquela sala por mais tempo do que ele gostaria. Nisso, o jovem se lembra que ainda pode tentar escapar pelo teto, afinal essa seria sua última esperança, já que a porta não irá abrir de jeito nenhum. Então ele começa a escapar brevemente, porém a luz o alcança do mesmo jeito. Nisso, ele é transportado para um quarto completamente branco, e logo vê um senhor ao fundo, aparentemente meio maluco e perdido. Então o senhor vai até o jovem e começa a fazer gestos desesperados, como se estivesse em pânico com algo. Nisso, o jovem consegue ler os seus gestos e descobre que aquele senhor é o deus daquele lugar. E além disso, ele é o único ali, pois todos os outros alunos já estão no outro mundo. Nisso, uma barra de status aparece na frente dele, e ele oferece 50 pontos para usar nas mais diferentes áreas que ele quiser, seja de habilidades ou magia. Porém, como as habilidades mais apelonas foram totalmente exploradas pelos primeiros alunos que passaram por ali, ele acabou ficando apenas com as habilidades mais inúteis. Mas mesmo com esses empecilhos, ele decide explorar um pouco as habilidades restantes, para ver se encontra algo decente. Nisso, ele descobre que só poderá colocar um ponto em cada estatística, e para piorar a sua situação, todas as habilidades são mais inúteis do que ele esperava. Nisso, ele vai até o velhote e começa a reclamar, dizendo que aquelas habilidades não ajudariam ele a passar nem mesmo da primeira cidade. Ao cansar de ouvir tanta reclamação, o velho entrega todas as habilidades restantes para o jovem, apenas para que ele fique satisfeito e vá embora o quanto antes. E então ele é transportado para o meio de uma floresta e volta a se sentir totalmente despreparado para encarar um mundo Isekai, ainda mais com as habilidades que ele recebeu. E ao olhar para o chão, ele encontra um saco cheio de coisas que o deixa feliz por um breve momento, mas logo ele se dá conta de que são apenas um monte de porcaria sem utilidade alguma. Nisso, ele abre suas estatísticas para ver como elas estão, porém ele recebe uma mensagem pedindo para ele jogar os dados. Ao fazer isso, os dados param na letra M nos dois, o que o deixa ainda mais confuso. Então o jovem deixa isso de lado e apenas realoca todos aqueles pontos em sorte. Feito isso, a janela de estatística finalmente se abre e ele descobre que o M significava máximo, portanto, agora ele possui a sorte no nível máximo. Isso embora todas as outras estatísticas estejam extremamente baixas. Mano, um cara ultra fraco com a sorte no máximo, será que vence um cara com a força no máximo? Porque tipo, ele vai ter sorte de vencer de alguma forma. Será que é desse jeito? Mas ao conferir toda a sua janela de estatísticas, ele descobre que recebeu uma habilidade extra chamada Subjugar, que serve para ele mandar os outros alunos seguirem o seu comando, garantindo assim que ele consiga sobreviver sozinho. E ao fechar a janela de estatísticas, ele observa toda a área e nota que não há mais ninguém ali além dele, mas logo o garoto deixa isso de lado, afinal, mesmo que ele quisesse, não haveria a possibilidade de formar um grupo com ninguém. Portanto, a sua única prioridade no momento será se abrigar em algum lugar que o mantenha seguro. Então, ele começa a derrubar algumas árvores para fazer sua própria casa, e no meio do trabalho, ele volta a se sentir ameaçado por estar naquela floresta, afinal, se ele for surpreendido por um monstro, isso seria o seu fim. Então ele usa a lente de contato que lhe concede a habilidade Avaliação, e com ela, ele é capaz de visualizar tudo ao seu redor, com ainda mais detalhes, tornando assim a sua vida mais fácil e divertida. Ao seguir adiante, usando a sua habilidade, ele encontra alguns cogumelos comestíveis presos ao galho de uma árvore e decide guardá-los em sua mochila mágica. E ao explorar um pouco mais a floresta, ele encontra uma caverna em meio ao nada e decide entrar no local para ver o que encontra, e já na entrada, ele se desculpa com os monstros por talvez estar invadindo a sua casa. Nisso, uma pedra cai no chão, deixando ele levemente assustado, mas logo ele se dá conta do que aconteceu e fica mais tranquilo. E ao adentrar mais o local, ele decide ficar lá mesmo, afinal ele já possui uma barraca e luminária, o que o permite se instalar no local sem se preocupar muito com recursos básicos. Nisso ele acende uma fogueira no local para manter os monstros afastados. E antes de ir dormir, o jovem volta a verificar as suas estatísticas e nota que a sua habilidade de temperatura subiu de nível e alcançou Fire Magic. E além disso, ele também conquistou as habilidades de clarividência, percepção e detecção de inimigos. E após fazer todas as suas verificações, o jovem se certifica dos monstros ou bandidos à sua volta e finalmente apaga. E no dia seguinte, ele acorda assustado
assustado, mas se acalma ao perceber que está tudo bem e que conseguiu aguentar a primeira noite sem problemas. No entanto, o estômago dele começa a roncar, indicando que nem tudo está 100% bem. Nisso, ele acende outra fogueira para preparar os cogumelos que havia pegado na noite anterior na floresta, e enquanto se alimenta, o jovem nota que a vila G7 que ele recebeu está sendo mais útil do que o esperado, pois com ela, ele tem acesso a vários itens que estão lhe ajudando em sua sobrevivência. Nisso, ele sugere que esse item pudesse ter sido de um outro sobrevivente da selva ao invés de um simples villager. Ao terminar de comer, ele sai da caverna para ir buscar mais comida, quando de repente, ele se depara com 2 goblins e logo se preocupa ao ver que esses monstros possuem estatísticas muito altas se comparada a deles. Nisso, o jovem decide arriscar, mas questiona se aquele bastão fraco em sua mão será o suficiente para derrotar os goblins. Então ele usa a habilidade Embalagem para levar um pouco mais de energia mágica ao seu bastão de madeira. E feito isso, ele acerta um dos goblins até matá-lo, mas ao olhar para trás, ele nota que ainda sobrou mais um, porém ele logo derrota, acabando com toda a ameaça do local. E ao chegar o fim da tarde, o jovem passa em um rio para lavar o rosto e demonstra estar surpreso por ter conseguido sobreviver à sua primeira batalha. E embora ela não tenha sido perfeita, ele já se sente satisfeito com o resultado dela. E além disso, ele acredita que o sofrimento mental que sofreu até o momento foi maior do que o próprio sofrimento físico. Dito isso, ele volta para a mesma caverna adiante e leva consigo o porrete de madeira do Goblin, mas logo se dá conta de que aquele armamento é inútil por ser curto e pesado demais. Portanto, ele decide usar apenas o seu bastão de madeira como arma por agora. E ao conferir novamente seus status, ele nota que subiu para o nível 2 e começa a gritar de alegria. E fora isso, as suas estatísticas também dobraram. E ao passar mais o tempo, o jovem se vê cansado de comer apenas cogumelos e pensa brevemente em comer carne, mas logo se lembra da bronca que a representante de classe certamente lhe daria. Nisso, ele termina de comer os cogumelos e decide treinar mais a sua nova habilidade Magic Wrap, que serve para aumentar as suas habilidades físicas, defesa e até a sua magia. Portanto, ele considera a Magic Wrap uma de suas melhores magias, que envergonha a maioria dos outros conjuntos de habilidades. E no meio do treino, ele nota que a sua habilidade de avaliação também subiu de nível. Nisso, ele deixa a caverna e logo se depara com mais um cogumelo, o que o deixa terrivelmente abalado, já que não suporta mais comer apenas isso. Então ele começa a procurar incessantemente por carne, até que de repente ele se lembra que estava ali para praticar magia e não para caçar. Então ele ativa sua Magic Wrap e começa a se movimentar muito rapidamente, sentindo seu corpo tão leve como uma pena. Nisso, o jovem começa a desferir golpes no ar e nota que os seus movimentos também estão mais velozes do que antes, o que será muito útil nos próximos combates. Nisso, ele encontra 2 goblins no caminho e decide testar a Magic Wrap neles. Então ele acaba com os goblins muito facilmente e nota que já é capaz de lidar até mesmo com 3 desses monstros, mas ao se deparar com 3 goblins pela primeira vez, o jovem fica assustado e decide apenas fugir, dando desculpa de que irá poupar os goblins. E a partir desse dia, ele passou a caçar goblins durante o dia e fazer pesquisas mágicas durante a noite. E já no 5º dia, ele usa a habilidade para decorar um pouco a sua base. Então ele nota que está começando a pegar o jeito de viver um Isekai. Portanto, ele pretende apenas continuar vivendo desse mesmo jeito daqui pra frente. E uma determinada noite, o jovem se depara com um coelho na floresta e começa a persegui-lo, até que finalmente ele consegue capturar o animal. Mas no meio da caça, ele detecta um grupo de pessoas. E ao olhar para a direção deles, o jovem nota que se trata dos delinquentes da sua escola. E nisso ele usa a habilidade Clarividência para ver se há mais pessoas ao redor. E feito isso, ele detecta todos os outros grupos se aproximando dele, o que o deixa irritado, já que ele não gostaria de ter contato com ninguém. Então o jovem decide defender a sua solitude, impedindo que outras pessoas lhe digam o que fazer, pois só assim ele poderá dominar aquele mundo sozinho. E logo após falar do seu desejo de dominar o mundo sozinho, nosso prota Haruka se esconde dos seus amigos fazendo muito barulho e diz que acabou se distraindo com eles ao ficar vislumbrado com a ideia de estar sozinho. Enquanto isso, um dos alunos delinquentes começa a seguir o local onde ouviu aquele som alto, mas ao mexer nas folhas ele se assusta com um coelho que pula em sua direção e sai correndo logo em seguida. Nisso, o grupo dos delinquentes se convencem de que aquele som alto veio do coelho e acreditam logo que eles não precisam se preocupar mais em continuar procurando a origem do som. Enquanto o Haruka, ele suspira aliviado em ver o grupo indo embora, porém ele segue o bando, mesmo não querendo nada com eles, pois ele acredita ser importante ficar por dentro do que o grupo está tramando. Nisso, o líder do grupo começa a jogar papo fora, falando dos peitos da vice-representante de classe, e ao ouvir isso, o prota nota que os garotos provavelmente não falaram nada demais, afinal, eles estão mais interessados nas garotas do que em qualquer outra coisa. Ao deixar o local, ele volta a conferir os seus status e toma um susto ao ver que o seu nível solitário acabou de subir. Nisso, ele deduz que esse é o fato dele ter evitado seus colegas de classe, porém ele começa a se lamentar por receber esses títulos nem um pouco convidativos, já que eles destroem totalmente a sua autoconfiança. E além disso, ele se lembra que ainda está no nível 3, muito provavelmente por causa das suas habilidades que não servem pra quase nada e que dificultam ainda mais que ele suba de nível. E ao ver a habilidade chamada Mestre de Nenhum, Haruka descobre que ela serve para impedi-lo de focar em coisas grandiosas, limitando o tempo que ele pode ficar em algo trabalhoso. Embora isso o atrapalhe com muitas coisas, essa habilidade o ajuda a lidar com a maioria das coisas básicas do dia a dia, o transformando em um fantoche que apenas segue comandos repetitivos. Dito isso, ele prepara algo para comer, mas se decepciona ao ver que ainda está comendo cogumelos. E na noite do dia seguinte, ele acorda de madrugada ouvindo um som alto vindo do lado de fora. Nisso ele deduz que sejam os delinquentes aprontando alguma coisa, mas ao ir conferir o que está acontecendo, ele vê os nerds enfrentando um grupo de goblins com dificuldades. Nisso, o prota começa a rir, comparando o grupo dos nerds com crianças bagunceiras,
mas logo ao dizer isso ele cai na real e acredita que seria melhor ir ajudá-los, já que eles estão com dificuldade na luta. Mas antes disso, Haruka usa sua avaliação no grupo e nota que eles definitivamente não irão precisar da sua ajuda, afinal eles estão em um nível muito superior ao dele. Além do mais, os nerds possuem habilidades muito mais overpowered que as dele. E ao dizer isso, ele se lembra da escola que frequentava no seu antigo mundo, que contava com os melhores atletas do país e alunos, filhos de celebridade. E levando isso em consideração, ele costumava se perguntar o que um garoto normal como ele estava fazendo naquele meio. Dito isso, ele volta sua atenção para os nerds à sua frente e nota que eles são verdadeiros profissionais do Isekai. Portanto, ele acredita que o grupo ficará bem sem a sua ajuda. E nisso, Haruka se apronta para deixar o local, mas antes que ele pudesse fazer isso, ele nota dois goblins se aproximando dos nerds pelas costas e vendo que eles terão problemas, ele decide finalmente agir e acaba com os goblins com um único golpe. Nisso, os nerds notam a presença dele e ficam surpresos em vê-lo ali. E já aproveitando o encontro repentino com eles, Haruka leva o grupo para conhecer o seu esconderijo secreto. Nisso, todo o bando se impressiona com um ambiente extremamente bem cuidado. Então, Haruka explica que apenas usou sua magia de terra combinada com a habilidade de embalagem para assim conseguir dar uma organizada na caverna. E dito isso, ele pergunta o que o grupo estava fazendo sozinho na floresta à noite. Então, eles revelam que estavam em fuga. Nisso, Haruka se assusta e pede para eles darem mais detalhes do que aconteceu. Então, um dos nerds diz que tudo teve início quando todos foram transportados para a floresta. Nisso, os delinquentes ficaram sem saber o que fazer naquele mundo, já que não entendem nada de isekais. Então, eles vão até os nerds e pedem para eles falarem tudo o que sabem sobre esses mundos de fantasia chamados isekai. Caso contrário, eles vão entrar na porrada. E ao ver tudo saindo do controle, a vice-representante de classe ergue os braços na direção de todos e pede para eles se acalmarem. Caso contrário, eles podem acabar atraindo a atenção dos monstros por aquela floresta. E logo em seguida, um dos delinquentes aponta para as costas dela, alertando sobre um grupo de goblins que havia começado a surgir. E ao ver aquilo, a própria vice-representante perde a compostura e começa a apavorar tanto quanto os outros alunos, os quais ela tá pedindo para manter a calma. E quanto aos delinquentes, eles se jogam todos no chão enquanto gritam para os goblins irem embora. Ao ouvir isso, Haruka fica desacreditado, pois não esperava isso dos delinquentes. E já os nerds, eles são os únicos que continuam confiantes, afinal, eles já estavam acostumados com isekais. Então o grupo acaba com os goblins em um piscar de olhos. Nisso, a vice-representante de classe chama a atenção de todos novamente e sugere que eles se movam para um lugar seguro com mais visibilidade, para que eles possam ver quando os monstros aparecerem novamente. Nisso, eles seguem para as margens de um rio, com uma área mais aberta. Então os nerds usam o conhecimento que eles adquiriram com isekais para ajudar os alunos a construírem o acampamento. E com tudo pronto, os alunos se dividem para cumprirem tarefas diferentes, com o fim de organizar a vida de todos. Porém, o grupo das patricinhas começa a reclamar da vida que estão levando, dizendo que não entendem o motivo de precisarem fazer aquilo. Então elas simplesmente jogam no chão de gravetos que haviam recolhido para a fogueira e começam a ir embora do local. Nisso, a vice-representante de classe tenta chamá-las de volta e diz que também irá ajudar o grupo. Porém, a líder das patricinhas segue firme com a sua decisão. E ao ver a reação das patricinhas, os delinquentes resolvem fazer o mesmo, deixando o local para trás. E assim, todos os outros grupos acabam por fazer o mesmo. E no fim, toda a classe é desfeita, restando apenas a vice-representante, os nerds e mais alguns alunos que trabalham juntos a eles. E no meio de uma de suas lutas, o líder dos nerds se lembra que o grupo dos delinquentes havia escolhido a habilidade Charme antes de irem para aquele novo mundo. Portanto, ele começa a ficar preocupado em como eles irão usar esse poder. E, além disso, ele finalmente entende o porquê dos delinquentes também estarem almejando subir de nível. Afinal, eles precisam ficar mais fortes para usarem essas habilidades. E por ainda estarem desconfiados, os nerds decidem seguir os delinquentes para ouvirem mais sobre o que eles estão planejando exatamente. Nisso, eles descobrem que os delinquentes querem fazer um harém usando a habilidade Charme. E então, o líder dos nerds vai até a representante de classe para lhe informar sobre esse problema. E ao ficar por dentro do plano perverso dos delinquentes, ela decide subir de nível também, para conseguir evitar que o bando possa fazer o que quiserem. Mas passado alguns dias, os delinquentes finalmente conseguem desbloquear o uso da habilidade Charme. Nisso, a representante de classe vai até eles com uma isca. Afinal, os garotos certamente tentariam usar o Charme nela, porém a garota age mais rapidamente, deixando todo o bando apagado no chão. E em seguida, os nerds vão até o local e usam sua habilidade para selar o charme dos delinquentes, pois só assim o plano maligno deles poderá ser impedido de vez. E após o plano dos delinquentes ser exposto para o resto dos alunos, eles são expulsos do acampamento, sendo jogados à sorte no meio da floresta. E embora tudo aparentasse estar bem agora, essa paz não durou para sempre. Afinal, os delinquentes voltaram até o acampamento para se vingarem de todos, queimando e destruindo todo o local. Nisso, o líder dos nerds decide assumir toda a culpa para ele, já que foi ele que arquitetou o plano para ferrar com o delinquente. Então, o grupo das patricinhas repreendem o nerd, dizendo que aquele caos só aconteceu porque ele resolveu comprar uma briga com os delinquentes. Ah, bom, eles estavam planejando escravizar todo mundo com charme, todas as garotas, né? Eles alertaram, vocês fizeram alguma coisa, mas acabou saindo errado. E a culpa é deles por ter alertado. Tá bom. E quanto aos outros alunos, eles também repreendem o líder, mas ao ver isso, a representante da sala entra no meio de todos para defender o nerd e diz que o garoto não fez nada de errado. Mas no fim daquela confusão, o líder e os nerds acabaram por serem expulsos do acampamento. E ouvir toda essa história, Haruka se compadece com o grupo e decide fazer cogumelo para todos, como forma de fazê-los esquecer daquela noite desagradável que tiveram com os outros alunos. E feito isso, Haruka sente que não
ser solitário pode ser algo bom às vezes. E no dia seguinte, o grupo dos nerds deixa o local, porém eles o chamam para ir com eles, pois eles pretendem encontrar alguma cidade e começarem a vida como aventureiros. E além do mais, o líder do grupo o lembra que Haruka tem apenas o grupo dos nerds para se inteirar, já que os outros jamais o aceitariam. Mas mesmo sabendo que aquilo é verdade, Haruka recusa a oferta dos nerds e explica que mesmo indo para a cidade, o seu conjunto inócuo de habilidades iriam apenas atrapalhar o grupo ao invés de ajudá-los. Dito isso, Haruka decide ir ver como a representante de classe está, mas no caminho até o acampamento, ele se depara com kobolds, mas consegue acabar com o monstro rapidamente, deixando ele morder sua mão e batendo nele. Então ele volta a seguir caminho até finalmente chegar no acampamento, porém ele nota o local vazio e deduz que o restante dos alunos já tenham seguido adiante, mas logo ao dizer isso, ele detecta inimigos por perto, e ao seguir até eles, Haruka descobre que são o grupo de patricinhas. Nisso ele se esconde com seu capuz e começa a correr para casa, mas ao ver ele, o grupo das patricinhas manda ele parar e começa a segui-lo. Nisso Haruka simplesmente ignora as garotas e continua correndo, até que de repente ele ouve uma delas dizendo por favor, e isso chama sua atenção ao ponto de fazê-lo parar. Afinal ele acredita que está ouvindo coisas que não existem, e ao conseguir alcançá-lo, o líder das patricinhas pede a localização dos nerds para Haruka e diz que elas estão apenas querendo se desculpar com eles. Mas antes de falar qualquer coisa a respeito dos nerds, Haruka tenta se certificar se elas realmente pretendem evoluir e sobreviver naquela floresta sozinhas. E ao ouvirem isso, as garotas se desesperam e começam a chorar, e pedem para que Haruka ensine tudo o que elas precisam para conseguir sobreviver na floresta até encontrar os nerds. E de repente, Haruka nota que a sua habilidade subjugar acabou de ser ativada e descreve ele como líder das 3 garotas, e assim ele acaba transformando elas em marionetes sem pensamento, e no caminho ele nota que será um problema manter essa habilidade ativa. Porém, Haruka fica sem saber o que fazer para desativar a subjugação, afinal elas estão fazendo tudo o que ele manda de forma completamente irracional. Mas nisso a representante finalmente o encontra e demora até conseguir falar com ele, pois ele estava perdido em pensamentos. Enquanto a delinquente, eles voltam a planejar um plano maligno, mas antes eles decidem primeiramente se livrarem desses problemas, para que assim eles voltem a atacar as garotas. E ao ver a representante bem na sua frente, Haruka chama pelo seu cargo, pois não lembra o nome dela, e a garota se irrita ainda mais e o manda chamá-la pelo nome, afinal, ambos já estudam juntos desde a escola primária. E no meio dessa discussão toda, as outras garotas chegam ao local cansadas, e ao vê-las, Haruka nota que apenas o grupo das patricinhas acabaram se separando dos outros. E por falar nelas, a representante nota Shimazaki e as outras com um aspecto um tanto estranho e pergunta o que aconteceu com elas. Nisso ele se questiona de como irá fazer para explicar aquela situação sem se comprometer no processo, então ele explica que usou a habilidade de subjugar nelas, mas ao ouvir isso a representante fica brava com ele do mesmo jeito e o lembra que esse tipo de habilidade só deve ser usado em monstros, enquanto ele, Haruka, tenta desviar o assunto, dizendo que isso aconteceu muito repentinamente, mas mesmo ouvindo essa desculpa dele, todas as garotas ao redor continuam encarando com um olhar frio, e então Haruka decide se safar daquela situação, simplesmente virando as costas e indo embora, porém as garotas mandam ele esperar um pouco, e nisso a representante vai até Shimazaki, que a pega pelos braços, enquanto tenta falar com a garota. Eu ver que ela respondeu, a representante fica mais calma, porém ela nota Haruka tentando fugir novamente e o manda esperar elas falarem com o grupo das patricinhas antes dele partir, e no meio desse tempo Haruka decide usar uma magia de aprimorar a sua casa, enquanto espera as garotas conversarem, mas no fim ele acaba apenas ficando soterrado no chão, devido a uma falha em sua magia. Nisso a representante volta para salvá-lo e diz que já ouviu toda a versão de Shimazaki do que aconteceu, e descobriu que ele na verdade foi até lá para ajudá-las. Mas ao ouvir essa versão, Haruka se questiona de quando disse que faria algo do tipo, então ele pede para ela deixarem ele voltar para casa, porém as garotas o pressionam para ajudá-las, e ao ouvir que ele disse a palavra casa, a representante fica confusa e pergunta se ele já morava naquele mundo anteriormente. Nisso ele diz que não, e explica que construiu uma casa por ali com suas próprias mãos, quando tinha tempo livre, e conforme ela vai ouvindo os detalhes luxuosos da casa dele, a representante fica ainda mais intrigada e deduz que ele esteja vivendo em uma mansão, enquanto elas estavam vivendo em uma situação muito difícil. Nisso, ela ainda com um pouco de vergonha pergunta se elas poderiam ficar na casa dele, ao menos durante a noite. E ao imaginar todas aquelas garotas do ensino médio em sua casa, Haruka fica levemente empolgado e aceita na hora, e no caminho, ele vai guiando todos até sua casa, passando por setas no meio da floresta que ficam visíveis apenas para ele, devido a uma de suas habilidades. E por fim, eles finalmente chegam em casa, e logo as garotas ficam impressionadas com cada detalhe da casa de Haruka, ainda mais pelo fato delas estarem no meio de uma floresta escura e nem um pouco acolhedora. E ao ver o tanto que elas gostaram de sua casa, Haruka fica levemente envergonhado, mas segue mostrando para elas cada parte da casa, incluindo a cozinha e o banheiro. E assim que ouvem ele falando do banheiro, as garotas param de ouvir na hora qualquer outra coisa que ele teria a falar, e já partem para o banho deixando suas roupas no meio do caminho, com toda a pressa para entrar no banho. Nisso, Haruka fica para trás, admirando cada peça das roupas de colegiais que voam brilhando sobre seus olhos. E ao voltar o olhar para as garotas, Haruka nota que todo aquele tempo na floresta transformou elas em completas selvagens. Nisso, ele parte para o lado de fora da casa e se hospeda em uma barraca, com o intuito de finalmente conseguir aproveitar a sua solitude, até que de repente, ele é abordado pela representante, que vai até ele para agradecer a hospedagem. E então ela o informa que após Oda e os outros garotos do grupo de delinquentes terem ido embora, os outros meninos também fizeram o mesmo, e por conta disso, todas as garotas ficaram preocupadas
preocupadas com o que seria delas, portanto, poder se sentir segura novamente graças a ele é algo que a alegra muito, mas em contrapartida, ela se sente incompetente por não ter conseguido cumprir sozinha com o seu papel de representante de classe. E ao vê-la triste, Haruka tenta tranquilizá-la, dizendo que ela também protegeu todo mundo naquele dia, porém ela continua se sentindo inútil por não poder fazer o que os nerds são capazes de fazer. Nisso, Haruka lembra que os nerds sempre foram viciados em histórias isekais, portanto, eles meio que já vieram para aquele mundo com uma vantagem a mais em relação às pessoas que não eram nerds no mundo antigo. Então ele diz que ela deveria ficar feliz por não ser como eles, pois no fim são eles quem são os estranhos. Nisso, a representante volta a sorrir e diz estar se sentindo um pouco melhor depois de ouvir isso. Porém, ela se lembra que além do poder de derrotar monstros, Haruka também foi capaz de construir uma casa do mais absoluto zero. Portanto, em seu ponto de vista, isso o torna ainda mais estranho do que os nerds. Dito isso, ela decide voltar para casa e novamente o agradece por tê-la salvado. Mas mesmo após ela ir embora no meio da madrugada, Haruka fica sem conseguir dormir, pois passa a noite toda pensando nas garotas colegiais que estão dormindo completamente à vontade na sua casa. E ao amanhecer, ele é acordado por uma das garotas. Em seguida, ela começa a engatinhar lentamente na direção dele, e Haruka, por sua vez, diz que pretende continuar deitado por mais alguns minutos. Nisso, a garota continua se aproximando e fica frente a frente com ele, e para quebrar o gelo, Haruka pergunta o que elas prepararam para o café da manhã. Então ela diz que fez cogumelos e peixe grelhado, e ao ouvir isso, Haruka se empolga e acaba batendo a cabeça contra a garota sem querer. E em seguida, ele começa a abocanhar o peixe igual um bicho, deixando as garotas sem entender nada, afinal, ele já deveria estar acostumado a comer peixe, já que vive em frente a um rio. Nisso, Haruka explica que passou muito tempo apenas olhando os peixes, enquanto só comia cogumelos toda vez, pois quando ele tentava pegar os peixes, eles sempre escapavam, tudo por serem rápidos demais e meio viscosos. Dito isso, ele pergunta se elas sabem um jeito fácil de pegá-los, então uma das garotas o manda prestar muita atenção. Em seguida, ela usa magia de raio para matar os peixes eletrocutados. E ao ver essa cena, Haruka pede para ela repetir mais uma vez, porém a garota o manda prestar mais atenção e ver tudo mais de perto dessa vez. Nisso, ela projeta a magia de trovão em sua mão, então Haruka vai até ela e usa a habilidade de embalagem para armazenar a magia da garota, e com isso ele finalmente consegue caçar o seu primeiro peixe e ganha uma nova habilidade chamada magia de raios. Enquanto a garota, ela se questiona sobre o que houve com a sua magia. Nisso, a representante de classe vai até ele e pergunta o que exatamente ele fez. Nisso, Haruka explica que pegou a magia de raios dela para ele, pois ao usar a sua habilidade de embalagem em alguma magia elementar, ele é capaz de obtê-la para si, sem muitos esforços. E ao ouvir isso, a representante fica surpresa e considera essa habilidade como um verdadeiro cheat. Nisso, Haruka nota que até mesmo as piores habilidades podem vir a ter um bom uso, caso usadas da maneira correta, e quanto a ela, a representante afirma que a habilidade dele é de fato incrível, por possibilitá-lo conseguir uma nova magia dessa forma tão fácil. Mas para compensar, Haruka lembra que ele ficou preso a todas as piores habilidades restantes. Dito isso, eles se sentam para conversar mais sobre o que vão fazer de agora em diante. Então a representante diz que ela e as outras garotas ainda não chegaram a acordo, porém elas aparentemente estão pensando em ir para a cidade. E ao ouvir isso, Haruka se lembra que o grupo das patricinhas realmente haviam dito que iam caçar os nerds que também foram para a cidade. Nisso, Shimazaki ouve seu grupo sendo citado e vai até eles para explicar exatamente o que elas estavam pensando em fazer. No caso, elas queriam apenas pedir desculpas por terem expulsado eles do acampamento devido ao problema que tiveram com o grupo dos delinquentes. Enquanto a representante de classe, ela volta ao tema principal da conversa e diz que estava pensando em subir mais de nível antes de ir para a cidade. Nisso, Haruka concorda com ela, afinal, elas realmente precisarão aumentar o nível, caso queiram caçar mesmo os nerds. E ao ouvir isso, as garotas do grupo das patricinhas voltam a chamar a atenção dele, dizendo que em momento algum elas queriam caçá-los, mas sim se desculpar com eles. Porém, Haruka continua ignorando elas e diz que irá ajudá-las a caçar eles, caso esse realmente seja o plano delas. E ao ouvir isso, a representante agradece a ajuda que ele está oferecendo, mas o corrige, dizendo que elas não pretendem caçar os nerds. Nisso, Haruka fica levemente decepcionado, pois estava certo de que veria as garotas entrando em conflito com os nerds. E após isso, Haruka reúne as garotas para discutir o nível em que cada uma está. E ao ver que o nível mais baixo entre elas é 16, ele se sente um fracasso total. Afinal, Haruka está apenas no nível 7, que em comparação a elas é muito pouco. Nisso, as garotas ficam preocupadas com o nível delas e perguntam se estão indo bem, e quando vão começar o treino para evoluírem mais. Porém, Haruka mentalmente diz que elas já são muito OP para precisarem dele. No entanto, ele segue demonstrando uma falsa liderança e pede para as garotas treinarem derrotando algum dos kobolds da floresta. Nisso, elas se enchem de confiança, acreditando que aquela seria uma tarefa extremamente fácil, mas no fim, elas acabam levando a pior contra os 3 kobolds de nível baixo. Nisso, Haruka se decepciona e diz que elas tiveram um desempenho patético. Porém, uma das garotas diz que ele não havia avisado que os kobolds morderiam elas. E após isso, elas fazem uma reunião estratégica. Então Haruka fica no canto da barraca observando tudo, até que de repente, aquela garota de antes vai até ele e diz que de início ela estava desconfiada dele devido ao que os delinquentes haviam tentado fazer com ela e as outras garotas. Mas ao ver tudo que ele vem fazendo por elas, a garota diz que passou a confiar nele e afirma que Haruka não é nada igual àqueles outros garotos. E no dia seguinte, as garotas decidem voltar a lutar contra os kobolds. E no fim, mesmo tendo dificuldade, elas finalmente conseguem vencer os monstros. E quanto ao Haruka, ele volta a se deitar e aproveitar a solitude, até que de repente, a representante de classe vai até ele novamente e diz que ele irá para a cidade junto com elas, mesmo ele nunca tendo dito nada disso. E ao cair à noite, um dos nerds corre assustado pela floresta, mas no fim é capturado por um homem encapuzado e o sujeito o estrangula.
ela até o garoto apagar. E feito isso, o sujeito misterioso deixa o local sorrindo sadicamente após ter roubado a habilidade daquele garoto. E enquanto caminha pela floresta, Haruka explica que os delinquentes ainda estão atrás das meninas, portanto, ele precisa garantir a segurança delas, mas para isso, eles terão primeiro que conseguir sair da floresta. E no meio do caminho eles se deparam com um orc gigante, porém Haruka toma a liderança do grupo rapidamente, mandando todas se afastarem enquanto ele enfrenta o inimigo. Nisso, ele pede para elas observarem a luta para irem aprendendo algumas coisas úteis. E durante a luta, o orc tenta golpeá-lo, porém Haruka rapidamente desvia do ataque e explica que mesmo sendo forte, os orcs ainda assim podem facilmente ser derrotados por magia. Então ele confere seus status em busca de alguma habilidade mágica que possa vir a ser útil. Feito isso, ele encontra uma chamada Grand Magic, mas ao olhar para frente, Haruka se depara com um orc o atacando novamente. Nisso ele se apressa e acaba com o inimigo com apenas um ataque, o que o deixa muito surpreso, já que ele tinha certeza de que ataques físicos não seriam suficientes contra aquele monstro. Eu verei aquilo, as garotas ficam estarrecidas com tamanha habilidade, e após isso eles voltam para a viagem, então Haruka encontra outro orc no caminho, mas dessa vez ele usa magia para acabar com o monstro, para evitar que as garotas fiquem assustadas com seus ataques. Porém Haruka exagera e mata o orc com a magia mais forte do que o necessário. Nisso a representante de classe chama a atenção dele e diz que não há como elas aprenderem muita coisa com Haruka, já que ele é muito mais forte que elas. E seguindo com a viagem, eles avançam até o anoitecer e decidem fazer uma pausa para descansar. Nisso Haruka já deixa algumas armadilhas preparadas para evitar que eles sejam atacados pelos inimigos. Feito isso, ele abre o mapa com mais uma de suas habilidades e começa a pensar na rota que eles deverão seguir no dia seguinte, mas no meio de sua análise, ele é interrompido ao sentir a aproximação de pessoas ao redor. Nisso ele olha para a direção de onde sentiu a presença e descobre que era na verdade o grupo dos atletas que por sinal o cumprimentam normalmente como se não quisessem nada demais. E vendo que aquela presença de antes era só eles, Haruka suspira aliviado e pergunta o que os garotos estão fazendo ali no meio da floresta. Mas antes que eles pudessem se explicar, Haruka deduz que eles estejam atrás das garotas. E então ele os zomba, chamando os garotos de burro perseguidores. Nisso, alguns dos garotos afirmam que realmente estão atrás delas, mas um outro garoto diz que na verdade eles foram atrás do próprio Haruka. E ao ouvir isso, Haruka entende tudo errado e conduz que eles estejam a fim de acrescentar a tag Yaoi nesse anime. Nisso, os garotos o corrigem na hora, dizendo que não estão ali com essas intenções. Porém, Haruka pergunta o porquê deles estarem aparentemente evitando as garotas. Nisso, o líder do bando explica que eles não podem confiar em ninguém e cita um cara que possui uma habilidade mais assustadora do que a de marionetistas e charme. E ao ouvir isso, Haruka nota que ele está falando da habilidade Hijack, no caso, a habilidade que ele possui, e para o grupo, os delinquentes possivelmente não devem possuir essa habilidade, portanto, significa que uma outra pessoa que a tem. Nisso, Haruka volta a chamar os garotos de burro e revela que na verdade é ele quem detém essa tal habilidade que eles estão falando. Então o líder do bando diz que está mais aliviado ao saber que é ele quem possui essa habilidade tão poderosa, porém ele o questiona novamente, para ter certeza de que ouviu certo. Nisso, Haruka explica que na verdade a sua habilidade se chama subjugar. E ao ouvir esse nome, o líder do bando fica ligeiramente preocupado, mas logo em seguida ele volta a ficar mais tranquilo, afinal Haruka é do tipo que gosta de ficar sozinho, portanto não sentirá a necessidade de subjugar ninguém para ficar ao seu lado como um escravo. Eu senti um certo desprezo no tom de voz do garoto. Haruka pergunta o que é de errado em ser solitário, porém o garoto deixa esse assunto pra lá e diz que o grupo só estava ali para perguntar mais a respeito dessa habilidade poderosa chamada Hijack. E no dia seguinte Haruka acorda disposto a chamar todos para continuarem a viagem na floresta, mas antes a representante de classe o chama para eles conversarem a sós a respeito do Kakizaki e os outros meninos que ele encontrou a noite passada. Nisso Haruka a corta e diz que os garotos haviam pedido desculpas para ela ontem. E ao ouvir isso, a garota diz que está tudo bem, mas ao falar o que ela gostaria, ela começa a se pressionar muito e no fim acaba não conseguindo dizer nada. Nisso Haruka consegue entender exatamente o que está acontecendo. No caso, a garota possui a habilidade Hijack e ao ver que ele descobriu facilmente o que ela quer dizer, a garota fica assustada e pergunta como ele conseguiu deduzir isso. Afinal, esse era um segredo que apenas ela e o grupo Oda sabiam. Então Haruka explica que pôde conferir isso facilmente com suas habilidades. No entanto, ele tem certeza que os atletas ainda não notaram isso nela, já que eles são muito atrasados. E ao ver que ele sempre soube o segredo dela, a garota pergunta o porquê dele tê-la ajudado ainda assim. Afinal, isso certamente deveria ter despertado o medo nele. Porém, Haruka fica sem entendê-la e pergunta o que exatamente ele deveria temer. Nisso ela explica que a Hijack é uma habilidade muito assustadora e que rouba as habilidades de uma pessoa após matá-la. Portanto, qualquer pessoa minimamente consciente deveria ter medo de uma habilidade tão poderosa quanto essa. Porém, Haruka explica que assim como ele, os nerds também não demonstraram ter medo dela, pois se tivessem, eles com certeza teriam selado a habilidade dela, assim como fizeram com as habilidades de marionetistas e o charme dos delinquentes. No entanto, eles não selaram a habilidade dela por saberem que a garota não usaria para fazer mal. E além disso, Haruka acredita que os nerds também ficaram aliviados quando descobriram que ela era a detentora da habilidade e por isso entenderam que não havia motivos para se preocuparem. E ao ouvir aquelas palavras de confiança, ela começa a chorar emocionada, mas diz que isso é tudo culpa dele. E ao seguirem com a viagem, Haruka se depara com um rio logo à frente e decide fazer uma pausa para experimentar algo. Nisso, Haruka usa o Magic Wrap e mais outra habilidade para deixar seu corpo mais leve, e assim Haruka consegue saltar os galhos das árvores com mais facilidade, chegando ao ponto de conseguir voar por alguns segundos. Mas logo em seguida, Haruka começa a cair, até que finalmente alcança o chão. E embora
embora o teste dele tenha sido mal sucedido, Haruka nota que ao menos ele conseguiu encontrar a próxima rota que eles devem seguir. E no dia seguinte, eles voltam pra floresta, e ao andarem um pouco mais, Haruka e as garotas finalmente conseguem sair dela. Nisso a representante de classe sorri e diz para as outras que a cidade deve estar bem próxima agora. Enquanto a Haruka, ele decide dobrar o alerta agora que estão ao ar livre. Dito isso, ele fica de bobeira conferindo seus status, até que de repente Haruka encontra uma nova habilidade em seu arsenal. No caso, caminhada no céu, uma derivação da habilidade de andar dele. Ao utilizar essa habilidade, Haruka começa a andar pelo ar e simplesmente vai embora, enquanto isso a representante de classe fica pra trás, o chamando de volta, porém Haruka pede para ela lhe dar um minuto para conferir se o caminho à frente está seguro. Ao conferir toda a área, Haruka confirma e está tudo pacífico, mas em seguida ele vê as primeiras pessoas nativas daquele mundo, então ele retorna para a representante de classe e explica que encontrou alguns idosos e guerreiros sendo atacados por monstros logo à frente. Ao ouvir isso, ela diz que eles devem se apressar para ajudar essas pessoas. Porém, Haruka lembra que o fato deles estarem sendo atacados por monstros não significa que eles sejam boas pessoas, mas mesmo sabendo desse risco, a representante se mantém firme em sua decisão e diz que eles devem ir ajudar o grupo. Nisso, Haruka acaba com as expectativas dela, dizendo que não dará tempo delas salvarem aquelas pessoas. Além do mais, ele pergunta o que ela pretende fazer se eles realmente forem um grupo de bandidos. E ao ouvir isso, a garota fica sem saber o que dizer, e quanto a Haruka, ele deixa claro que esse é um risco desnecessário a se correr. Nisso, a representante se impõe e diz que lutará caso o grupo não seja de pessoas boas, mas se eles forem pessoas do bem, ela quer poder ajudá-los de qualquer forma. Ao ouvir isso, Haruka decide ir no lugar delas, mas ao se lembrar que o tempo está curto, ele decide usar algo diferente para chegar até o grupo. No caso, Haruka usa sua habilidade para formar um tornado em seu corpo, e em seguida ele usa o caminhada no céu para pegar ainda mais velocidade. Feito isso, Haruka sorri empolgado, pois nota que poderá viajar para qualquer lugar com aquela combinação de habilidade, mas no meio da viagem ele sente algo em suas costas. Nisso, ele olha para trás e vê a representante de classe segurando a sua capa, e então ela explica que acabou sendo pega pela magia de vento dele. Nisso, os dois chegam até o grupo rapidamente, mas acabam destruindo tudo pelo caminho na queda, e quanto aos guerreiros daquele mundo, eles ficam sem entender nada do que acabou de acontecer. E quanto a Haruka, ele pergunta se todos estão bem, porém os guerreiros o lembram que é ele que está em uma situação complicada, portanto são eles quem deveriam perguntar isso. Ao se aproximarem mais do Haruka, um dos homens se apresenta como Offer, e já o outro se apresenta como Paul Gatek. Nisso, Haruka fica aliviado por conseguir entender as pessoas daquele mundo, então ele pergunta o porquê deles estarem sendo atacados. Nisso, Offer explica que alguns comerciantes estão se queixando de ataques, e como forma de controlar isso, a Guilda dos Aventureiros solicitou o extermínio dos monstros. E no caso, Offer e seu grupo acreditavam que essa seria uma boa oportunidade para ganhar um dinheiro fácil, e resolveram aceitar uma dessas missões. Mas no fim, Gatek confessa que eles estariam mortos se não fosse pela ajuda deles. E após controlar toda a situação por lá, Haruka decide esperar a representante acordar e as outras garotas chegarem. Então ele oferece um pouco de seus cogumelos grelhados para os aventureiros, já que eles provavelmente também devem estar muito cansados e famintos. Ao pegar o cogumelo, Gatek estranha aquilo e diz que Haruka está lhe dando algo muito raro, mesmo sem ele saber. Nisso, Haruka fica aliviado ao ver que tanto Gatek quanto o resto do grupo aprovaram seus cogumelos. E já a representante de classe, ela finalmente acorda, e passado mais algum tempo, as outras garotas o alcançam e se desculpam pela demora, mas nisso elas notam a presença de um elfo na party dos aventureiros e logo se jogam em cima dele, o endeusando totalmente. E após isso, eles são guiados pelo grupo de aventureiros até a cidade como forma de agradecer a ajuda que receberam. E já no caminho, Ofter aponta para o horizonte e apresenta aquela cidade como mestrado. Nisso, as garotas começam a correr animadas até lá. Enquanto isso, o grupo dos delinquentes continua o plano deles de alcançar as garotas e se vingarem delas, mas para isso eles precisam das habilidades de marionetistas e charme de volta. Porém, um dos delinquentes lembra que para conseguir fazer isso, eles irão precisar de alguém para conseguir quebrar o selo que os nerds fizeram. Portanto, eles devem se encontrar com os próprios nerds para conseguir o poder deles de volta. Mas enquanto eles tramam tudo isso, os atletas estavam ouvindo todo o plano. E ao chegarem na primeira cidade daquele mundo, as garotas logo se empolgam e sentem que agora estão vivendo em um isekai de verdade. E quanto a Haruka, ele continua com a mesma cara emborrada de sempre e nota que aquele lugar definitivamente não combina com um cara solitário igual a ele. E no meio do passeio pela nova cidade, a representante de classe nota as garotas se distraindo muito com o local e lembra elas que ainda há muito que elas precisam fazer. Enquanto isso, a Haruka volta a sorrir, pois acredita que as garotas já não irão mais precisar da sua ajuda agora que chegaram na cidade. E ao ver ele relaxando demais, a representante de classe vai até Haruka e o manda ajudá-la por ordem das outras garotas, mas no fim, ela decide usar o seu apito para atrair a atenção de todas as garotas. Feito isso, a representante começa a falar a respeito dos planos que elas terão por ali. No caso, elas devem começar indo direto para a Guilda dos Aventureiros para vender todos os itens que elas conquistaram até então. Em seguida, elas devem se registrar na guilda como aventureiras, e tendo resolvido essas tarefas do dia, elas poderão seguir para uma pousada para dormir e dar continuidade com as outras tarefas no dia seguinte. Em paralelo a isso, a representante nota que elas podem aproveitar para perguntar sobre Oda e os outros. E ao ver ela deixando Oda e os outros como uma tarefa de segundo plano, a líder Gal chama a atenção da representante, que por sua vez se desculpa com a forma como ela se expressou, afinal ela de fato deu a entender que os garotos não são tão importantes assim. Nisso, Haruka zomba com a cara da garota e deduz que ela esteja preocupada com os nerds. E dito isso, ele segue até a Guilda dos Aventureiros, porém os outros aventureiros começam a rosnar assim que os veem. Porém, um dos aventureiros chama Haruka para dentro, dizendo que o chefe
da guilda está querendo falar com ele. Nisso, Haruka pede para as garotas irem na frente para se registrarem enquanto ele vai falar com o chefe. Ao subir para o segundo andar, Haruka sente um clima tenso no ar, e isso só piora quando ele vê o chefe com uma feição séria no rosto. Porém, o chefe da guilda muda repentinamente, o agradecendo por Haruka ter salvo os aventureiros dele. E ao ouvir isso, Haruka se sente aliviado, pois achava que teria mais dores de cabeça para resolver. Ao deixar o chefe para trás, ele segue até o local onde se vendem cristais mágicos e despeja todos ali mesmo, deixando a funcionária assustada com aquela quantidade de cristais ridículos. E em seguida, as garotas o abordam para dizer que já se registraram. Nisso, a líder do grupo das patricinhas o empurra para ele se registrar também. Enquanto representante de classe, ela comenta consigo mesma sobre as competências de Haruka e afirma que ele será um excelente aventureiro. E ao ver ela tão confiante, um dos aventureiros a questiona sobre o que ela diz. Porém, a representante reafirma sua crença, afinal, se não fosse por Haruka, elas nem mesmo teriam conseguido chegar até a cidade. Enquanto ele, Haruka tem o seu registro barrado pela guilda, pois para se registrar, ele deve estar ao menos no nível 10. Ao ouvir isso, Haruka cai no chão desesperado e pede para a funcionária fazer uma exceção para ele, porém ela se mantém firme nas regras e diz que ele deve estar no nível 10 de qualquer forma. E, além disso, ele também precisa ter uma equipe. Nisso, a funcionária explica que naquele mundo, um aventureiro no nível 20 ainda é considerado um iniciante, pois para ganhar um mínimo de credibilidade, o aventureiro precisa estar ao menos no nível 30 para cima. Ao ouvir tudo isso, Haruka se sente totalmente perdido, pois além dele estar muito longe do nível 20, ele também não pode formar equipes, devido à sua habilidade de solitário. E logo após isso, eles seguem para o local que a guilda sugeriu para que eles possam passar a noite. E logo que ele bate o olho, Haruka acha que aquilo é um motel, e ele fica todo vermelhinho. Olha, dentro das 1 milhão de habilidades dele, ele tinha que ter uma de catar novinha, ou senão uma resistência bem braba, viu? Porque tem umas 20 mulher ali. Mas ao entrar no hotel, Haruka nota que tudo aparenta ser normal do lado de dentro, não remetendo a nada mais 18. E embora a cama seja confortável, Haruka continua sentindo falta da floresta que aprendeu a viver. Enquanto isso, a líder do grupo das patricinhas continua pensativa e se questiona onde está Oda e seu grupo. E já no dia seguinte, todas as garotas se reúnem no refeitório para conversar. Enquanto o Haruka, ele observa atentamente elas e nota que todas já conseguiram se virar a partir dali. Portanto, ele decide voltar para a floresta assim que receber o dinheiro dos seus cristais. Mas no chegar a hora do pagamento, o chefe vai até ele e diz que eles não estão com todo o dinheiro necessário para pagá-lo, devido ao enorme montante de cristais que ele havia trazido. Então o chefe sugere pagá-lo em parcelas. E nisso, Haruka aceita fazer as coisas dessa forma. Em seguida, um dos aventureiros chama Haruka para ir a um lugar com ele que ele com certeza irá gostar. E Haruka já começa a pensar em várias indecências, mas o representante de classe começa a puxar a orelha do garoto. Aí, na moral, vou te dizer, alguém apaga essa representante, fofinha, legal, mas chata pra cacete, hein? Mas acaba que no fim o aventureiro o leva para um brechó de armas velhas e que vende vários artigos especializados de masmorras. E vendo que Haruka é um garoto incomum, o aventureiro deduziu que ele fosse gostar desse tipo de lugar, que possui coisas igualmente estranhas. E ao ouvir isso, Haruka se lembra que ele de fato é um cara isolado e um tanto anormal, exatamente como o aventureiro descreveu. E embora os produtos aparentem ser muito superficiais, o aventureiro garante que todos os produtos do local são legítimos e o proprietário é um cara legal, mesmo aparentando ser um cara nem um pouco confiável. Nisso, Haruka decide tirar suas conclusões por conta própria, experimentando todos os itens dali, e no fim, ele enche 2 sacolas de compras, porém ele encontra um item que chama sua atenção, no caso, uma joia com os dizeres se encaixa 7 na composição do seu design. Nisso, Haruka pergunta ao comerciante o que aquilo quer dizer, afinal essa mesma mensagem apareceu em sua habilidade de avaliação assim que ela atingiu o nível 5. E quanto ao comerciante, ele explica que esses dizeres se referem à combinação de itens, no caso aquele colar pode ser muito útil para ele, permitindo que ele combine até 7 itens de uma vez. E ao ouvir isso, Haruka nota que o item de fato pode ser muito útil, portanto, ele decide gastar mais um pouco da sua grana no local. Mas antes que ele pudesse dar mais um único passo, a representante chama a atenção dele para as horas e diz que eles devem voltar para casa logo, pois todas já estão dormindo. Mano, o cara lança magia, tá no Isekai, outro mundo, tá na casa do cacete, e ela quer ter horáriozinho para dormir. Cara, eu não tô tancando essa garota. Então Haruka tenta convencê-la a deixá-lo por lá mais um pouco. Afinal, ele ainda pretende comprar uma viseira Mistelvine, mas no meio da discussão ele acaba combinando todos os itens que estavam em sua mão sem querer. E ao ver aquilo, o comerciante começa a reclamar, pois o garoto só pode combinar os itens na sua loja após comprá-lo devidamente. Além do mais, ele o informa que todos aqueles itens que ele acabou de combinar valem todos mais de 10 milhões de yen. E ao ouvir esse valor absurdo, Haruka começa a se desesperar na hora. Porém, ele pede um desconto e acaba dando os 8 milhões que ele havia recebido na guilda e fica sem dinheiro novamente. E nisso ele se lembra que não poderá nem mesmo sair para conquistar mais cristais, afinal as pessoas de fora da cidade não têm autorização para isso, e muito menos pessoas que nem sequer são aventureiros. E ainda que ele tentasse se esgueirar nas meninas para caçar os cristais por conta própria, Haruka nota que isso não daria certo, já que agora uma delas não confia mais nele, no caso a representante de classe. Nisso ele se questiona sobre o que fazer diante daquela situação, pois para ele, um cara solitário jamais se adequaria àquela cidade. Portanto, Haruka nota que precisará dar um jeito de voltar para a floresta. Então ele veste uma capa para ocultar a sua presença e começa a sair da cidade de fininho, acreditando que ninguém iria percebê-lo. Porém, a representante de classe sente o cheiro dele passando atrás dela e ao virar o rosto, ela vê a porta abrindo e fechando sozinha. E quanto ao Haruka, ele decide tirar a capa da invisibilidade ao fechar a porta, por acreditar que ninguém mais está o vendo. No entanto, 3 das garotas aparecem bem na hora e acabam com seu plano de fuga. E no dia seguinte, as garotas
garotas finalmente partem para a primeira missão delas. Então Haruka pede para ir junto, no entanto as garotas o proíbem, já que ele tentou fugir no dia anterior. Nisso, ele tenta insistir mais um pouco, porém a representante de classe o repreende, então Haruka finalmente decide obedecer e diz que esperará por elas ali. Aí eu fico zoando quem gosta de protagonista B10, que mata todo mundo e não obedece ninguém, mas esse cara obedecendo essas garotas por motivo algum, tá me dando uma raiva inexplicável. Mas assim que elas viram de costas, ele volta a utilizar a sua capa de invisibilidade e simplesmente começa a ir em direção ao portão principal da cidade, e assim que consegue fugir ele se depara com uma horda de goblins, mas decide ignorá-los e segue adiante. Nisso, ele passa por um grupo de homens que tentam arrombar a porta de uma carruagem, onde se encontra uma garota. Ao ver essa cena, Haruka brevemente pensa em ajudá-la, mas logo se lembra que a sua prioridade é voltar para a floresta, portanto, ele tenta seguir adiante com a sua rota principal, mas assim que ele dá os seus primeiros passos, um dos homens o interrompe, jogando uma lança na direção dele. Em seguida, o sujeito afirma que todas as testemunhas devem ser eliminadas para que o crime do seu bando nunca seja descoberto. Ao ouvir isso, Haruka explica que seu único objetivo ali é voltar para a floresta e nada mais, porém os homens começam a debochar dele, dando a entender que não irão ouvi-lo. Nisso, Haruka usa sua magia de fogo para derrotar os inimigos o mais rápido possível, mas logo após receberem um ataque, o grupo de bandidos se levanta novamente, mas dessa vez, ele demonstra estar com medo da potência mágica do seu inimigo. Nisso, Haruka dá a opção de desistência para eles, mas ao ouvirem um insulto desses, os homens se irritam mais ainda e tentam atacá-lo de novo, porém Haruka acaba com eles mais uma vez. Isso um dos homens deduz que Haruka tem algum tipo de classe mágica, no entanto Haruka corrige e diz que ele na verdade não tem nenhum tipo de classe, e ao ouvirem isso os homens voltam a ficar confiantes e decidem usar as habilidades de armas para cima de Haruka, que por sua vez se lembra que esse tipo de habilidade de fato é muito poderosa, afinal os sujeitos que a ativam começam a movimentar seus corpos em uma velocidade muito mais rápida do que o costume, mas ao usarem essa habilidade por muito tempo, os homens acabam desmaiando, e em seguida a garota da carruagem vai até ele para agradecê-lo a ajuda e se apresenta como Marielle, a filha de uma família nobre. Nisso, ela pede para ele acompanhá-la até o fim de sua viagem, mas já na carruagem ele descobre que ela está indo justamente para Omui, a cidade que ele acabou de deixar. Enquanto isso, o grupo de delinquentes se encontram com o grupo de Oda, e nisso eles começam a brigar, pois um deles quer defender as garotas e os outros querem ir para cima delas, mas enquanto a porradaria começa, aquele cara encapuzado acaba atraindo o grupo dos delinquentes. E ao acabar com os primeiros garotos à sua frente, o traidor misterioso que ataca o grupo começa a perseguir o restante dos atletas, arrastando a sua espada pelo chão, fazendo um rugido aterrorizante. Enquanto isso, Haruka continua insistindo para Marielle não levá-lo de volta para Omui e pede para ela deixar ele continuar o seu percurso pela floresta, porém a garota apenas reclama do barulho que ele está fazendo, até que de repente eles chegam na cidade. Portanto, Haruka nota que já é tarde para ele tentar impedir o seu destino triste. Nisso, ele entra na mansão em que a garota mora e começa a se sentir nervoso ao estar em um lugar tão grande quanto aquele. Então, para se distrair, ele contempla um quadro na parede que retrata o Sr. Omui e a sua esposa felizes. E ao dar mais uma andada pelo local, Haruka começa a se dirigir até a porta de saída para ir embora dali, mas antes mesmo dele conseguir chegar até a porta, Marielle o vê tentando escapar e o lembra de ter avisado para ele esperá-la enquanto ela não voltasse. Nisso, Haruka dá desculpa, dizendo que iria esperar por ela do lado de fora, mas ao ouvir isso, ela entende na hora a safadeza do garoto e nota que o plano dele era fugir enquanto ela não estivesse vendo. Nisso, Marielle reafirma que ele está sendo muito bem recompensado por tê-la ajudado, portanto, ela insiste para ele continuar no local. Nisso, Marielle o leva para uma refeição e aproveita o momento para entregar a recompensa dele em dinheiro, mas além disso, ela também providencia um cartão de identificação para ele, como forma de torná-lo um cidadão daquela cidade, assim podendo entrar e sair do local quando ele bem entender. E enquanto ela continua falando da importância daquele cartão, Haruka ignora completamente, pois fica todo distraído com um pudim que a empregada lhe traz. E após finalmente conseguir deixar o local, Haruka se explica para as garotas e diz que acabou sendo convidado para a mansão do Sr. Omui na noite anterior. Portanto, ele afirma que não havia tentado fugir do local, como elas estavam imaginando. Nisso, a representante de classe diz que já entendeu essa parte da história, porém ela pede para ele explicar como acabou sendo convidado para ir à mansão. Porém, Haruka fica sem saber como se safar dessa e apenas pede para elas pararem de lhe fazer perguntas. Nisso, a representante de classe impõe mais uma regra a ele. No caso, Haruka não poderá nem mesmo deixar a cidade, independente do motivo. Dito isso, as garotas finalmente o deixam sozinho, então ele aproveita essa oportunidade justamente para se livrar daquela cidade e voltar logo para a floresta. Porém, ele decide comer algumas comidas na cidade antes. Em seguida, ele deixa uma nota para a representante de classe dizendo que ele saiu para ir atrás dos atletas, que provavelmente estão por aí causando muitos problemas aos outros. E após acertar tudo o que precisava, ele vai até o portão da cidade e usa seu cartão de identificação para deixar o local. E já no caminho, ele se lembra de sua vida na floresta, onde ele comia sempre os mesmos cogumelos e vivia cercado de monstros. Porém, Haruka ainda assim se sente mais em casa ao retornar para sua floresta do que quando estava na cidade, cercado de pessoas e com tudo do bom e do melhor. Nisso, ele segue o caminho pensando logo em chegar em casa, mas de repente, ele acaba se deparando com um orc, o que para ele é algo muito estranho por aquela área, afinal essas criaturas só costumam aparecer mais para as profundezas da floresta. E embora o monstro seja resistente e forte, Haruka consegue derrotá-lo facilmente, utilizando um dos equipamentos que ele comprou naquela loja desse
acessórios velhos com aquele senhor estranho. Dito isso, ele abre seus status novamente para conferir todos os itens combinados que ele tem até o momento e nota que com tudo aquilo, a sua vida na floresta será ainda mais fácil do que antes. Mas conforme ele ia seguindo o caminho pela floresta, Haruka começa a sentir uma sensação estranha no ar, até que de repente ele se depara com uma poça de sangue no chão. Então ele descarta na hora que aquele sangue seja dos nerds, afinal eles são mestres em isekais e jamais seriam derrotados tão facilmente. Portanto, ele acredita que aquele sangue seja dos atletas, afinal de contas, Haruka já não vê eles desde muito tempo, o que deixa sua teoria um pouco mais embaçada. Porém, Haruka se questiona do porquê os delinquentes ainda estariam na floresta. Nisso ele se lembra que os atletas haviam prometido que protegeriam as garotas dos delinquentes. Portanto, Haruka deduz que esses dois grupos tenham se enfrentado e com isso causado todo aquele derramamento de sangue. Mas ao acelerar os passos pela floresta, ele se depara com um grupo dos atletas caído no chão e logo deduz que eles estejam mortos. No entanto, ele nota um dos garotos ainda respirando, então ele decide usar todas as poções de cogumelo que já fez na intenção de salvar o garoto. E ao derramar a poção no rosto do garoto, Haruka consegue fazê-lo acordar. Mas assim que o líder do grupo abre os olhos, ele pergunta sobre as meninas. Então Haruka informa que elas já estão na cidade. E bem, isso graças aos atletas. Portanto, Haruka diz que eles são os melhores atletas idiotas que alguém poderia ter. E após todos acordarem, eles explicam toda a situação para Haruka, em relação também à morte dos delinquentes. E quanto aos nerds, eles dizem não saber do paradeiro do grupo. No entanto, os atletas afirmam que o inimigo que eles estão enfrentando é muito forte, ao ponto deles não conseguirem combatê-lo nem mesmo lutando juntos. E, além disso, o sujeito roubou todas as armas que ele obtiveram na Sala Branca antes de entrarem naquele mundo. E para o líder dos atletas, o garoto que os atacou provavelmente um gênio da estratégia e já deveria estar arquitetando aquele ataque há muito tempo. Nisso, o líder dos atletas diz que a pessoa em questão provavelmente irá atacar a representante de classe como seu próximo alvo, afinal ela é a única pessoa que possui a habilidade hijack entre eles. E ao ouvir isso, Haruka se lembra que hijack é uma habilidade que permite o seu usuário roubar as habilidades de outras pessoas ao matá-las, sendo assim uma habilidade de operação perversa, já que o alvo acabaria morto no final. Dito isso, Haruka se lembra que apenas ele e os nerds deveriam saber que a representante de classe possuía aquela habilidade, portanto ele pergunta aos atletas como eles descobriram esse segredo. Nisso, o líder dos atletas explica que o garoto que os atacou estava muito agitado querendo saber da localização da representante de classe a todo custo. No entanto, o líder dos atletas afirma não saber como o garoto descobriu que era ela a detentora dessa habilidade. No entanto, para a felicidade dela, o garoto a perdeu de vista e por esse mesmo motivo o garoto misterioso resolveu deixá-los em um estado de quase morte para que os atletas precisassem ir até a representante de classe em busca de ajuda e assim ele voltaria para atacá-los. Mas ao desconfiarem disso, os atletas decidiram esperar pela ajuda do Haruka para evitar que o garoto misterioso voltasse para atacá-los. Nisso, a estratégia do líder será esperar o garoto retornar ao local em busca da representante de classe, mas ao chegar lá, os atletas junto ao Haruka se unirão para derrotar o garoto de uma única vez. E ao ouvir isso, Haruka já começa a se lamentar um pouco, pois o seu plano seria voltar para a floresta e viver em paz, sem se envolver em mais problemas. Mas no fim, ele acaba aceitando ajudar os garotos, porém Haruka diz que lutará sozinho e pede para os atletas apenas irem até a representante de classe para pedir desculpas para ela. E embora eles se recusem de início, no fim os garotos acatam as ordens de Haruka e permitem que ele gerencie a luta por ali. Nisso, Haruka nota que seria mais eficiente ter pedido para os garotos ficarem ali e ajudarem na luta, porém ele se lembra que se todos morrerem ali, as garotas ficarão sem ter ninguém para protegê-las. Portanto, ele decide treinar duro para enfrentar o garoto misterioso com seu máximo desempenho. Enquanto isso, as garotas procuram por Haruka por toda parte, mas no fim, elas não conseguem nenhuma pista do paradeiro dele. Porém, uma das garotas inocentemente acredita que ele voltará para a cidade, assim como ele disse na carta. E voltando ao Haruka, ele começa a estudar as habilidades das armas e diz que elas são extremamente poderosas. Porém, assim que o usuário a ativa, ele não poderá mais cancelar o ataque, pois perde o controle total sobre a habilidade. E levando esse ponto em consideração, Haruka nota que precisará encontrar uma outra habilidade que consiga bater de frente contra esse ponto fraco da habilidade de armas. Mas no meio do seu estudo, ele encontra um grupo de goblins e decide derrotá-los como forma de treinamento. Mas ao acabar com eles em poucos segundos, Haruka nota que precisará enfrentar inimigos mais poderosos. Então um Goblin reaparece logo na sequência e começa a enfrentá-lo. E durante a luta, Haruka desvia de todos os ataques, preocupando-se em não levar nenhum, para não acabar sendo morto com um único golpe. E ao confirmar o poder daquele ser, Haruka decide testar algo novo com ele. Então coloca a mana em seu bastão e o ataca, acertando o Goblin com tudo, com apenas um ataque. Mas assim que Haruka relaxa, acreditando que tudo estava acabado, o Imperador Goblin logo aparece atrás dele. Nisso, Haruka nota que o ser já está no nível 50, ou seja, muito mais evoluído que ele, que está apenas no nível 9. Portanto, Haruka combina mais algumas habilidades e cria a habilidade Momento da Verdade. Nisso, Haruka ataca o inimigo com esse golpe, derrubando no chão. Porém, o Imperador Goblin se levanta logo na sequência, como se nada tivesse acontecido, mas dessa vez, o inimigo começa a atacar Haruka com muito mais intensidade, o forçando a tomar ainda mais cuidado que antes, pois além de ser forte, o Imperador Goblin também possui uma habilidade de arma, que torna ele ainda mais perigoso. E no meio da luta, Haruka acaba se descuidando e recebe um golpe do Goblin, que o faz voar longe. Porém, Haruka se lembra de seus amigos do grupo dos atletas
atletas e diz para si mesmo que não será esmagado igual a eles. Então Haruka luta contra o Imperador Goblin até amanhecer, quando ele finalmente consegue matar o inimigo, subindo assim para o nível 11. E ao voltar para casa, Haruka diz estar satisfeito com seus feitos, pois agora ele já é capaz de quebrar uma habilidade de armas com outra habilidade que ele mesmo criou, chamada Momento da Verdade, uma habilidade que o permite atacar o seu inimigo assim que ele ativa sua habilidade de armas, a quebrando completamente. E após sair de casa novamente, Haruka dá de cara com aquele garoto misterioso que atacou o grupo dos atletas e descobre que o garoto por trás de tudo era o Tanaka. Enquanto isso, o grupo dos atletas é abordado pelas garotas, que logo notam que Haruka não está com eles. Nisso, o líder dos atletas informa que ele ficou na floresta lutando contra aquele cara que está atrás delas. E voltando ao Tanaka, ele revela estar decepcionado, afinal, ele esperava que os garotos do grupo de atletismo o levassem até a representante de classe, mas ao invés disso, ele agora se encontra afastado do seu objetivo mais uma vez, que no caso é poder controlar todos eles. Nisso, ele revela que foi o responsável por colocar os delinquentes contra os outros alunos, e ao ouvir isso, Haruka pergunta sobre os caras dos outros grupos. Então Tanaka friamente revela que todos estão mortos. Dito isso, o garoto decide simplesmente seguir procurando pela representante de classe, porém Haruka aponta sua arma em direção ao Tanaka, dando início a um embate entre os dois. E ao ver que Haruka pretende continuar com aquilo, Tanaka o manda se preparar para a morte, mas antes o garoto informa que ao estar na Sala Branca, ele pôde verificar que haviam apenas habilidades ruins após ele pegar as deles, e como Haruka foi o último a pegá-las, Tanaka se questiona de como o garoto irá gerenciar todas aquelas habilidades. Nisso, Tanaka arremessa várias pedras na direção dele, porém Haruka ativa sua habilidade de manipulador, fazendo as pedras voltarem ao seu atirador. Enquanto isso, a representante de classe descobre através dos atletas que Haruka está lutando sozinho na floresta, e isso a deixa visivelmente preocupada, ao ponto de tentar correr ao seu auxílio. Nisso, um dos atletas a interrompe e pede para ela não se preocupar com ele. E voltando ao Haruka, ele começa a sentir dificuldade para se mover e nota que esse é o efeito da habilidade manipuladora do seu inimigo. E quanto ao Tanaka, ele admite que Haruka realmente sabe se esquivar muito bem. E antes de matá-lo, Tanaka se interessa em saber quando Haruka começou a suspeitar dele ser o responsável daqueles ataques. Nisso, Haruka diz que já estava suspeitando dele desde o início, afinal, ver Tanaka, que é um solitário, se agrupando com um grupo dos delinquentes já era algo a suspeitar. E por isso Haruka já começou a achar que ele estivesse fazendo algo por alguma razão. E ao ouvir a explicação, Tanaka nota que ele realmente tem um bom olho, e agora ele entende que Haruka era mais do que um simples leitor de livros estúpidos. E quanto ao Haruka, ele pergunta há quanto tempo Tanaka esteve preparando aquela emboscada. Então o garoto afirma que já havia pensado nisso desde o começo. E já na época do sequestro, Tanaka diz que já tinha tudo funcionando para que o seu plano pudesse ser colocado em prática. Afinal, ele já tinha sua habilidade de interferência. Fora isso, Tanaka já sabia que se usasse o grupo dos delinquentes, ele acabaria saindo por cima. Dito tudo isso, ele se despede de Haruka e dispara o seu ataque final, dizendo que aquela luta foi muito decepcionante. Mas ao observar melhor aquela cena, Tanaka nota que a sua magia está sendo absorvida, e no fim, Haruka consegue dissolver toda a chama de seu inimigo, se livrando assim de ser ferido. Nisso, Tanaka olha para aquela cena com um olhar de espanto, e já Haruka, ele também fica surpreso, pois não tinha certeza de que aquela ideia daria certo. No caso, Haruka deve seus agradecimentos à videira que ele combinou com a sua arma, pois graças a ela, ele conseguiu adquirir a habilidade necessária para absorver a magia do inimigo. E tendo feito isso, Haruka se prepara para atacar também, aproveitando que o seu inimigo não está utilizando a habilidade da sua arma e também se encontra com a guarda baixa. Mas assim que ele acerta o golpe no seu inimigo, Tanaka se defende e explica que mesmo que a sua magia não esteja agindo, ele ainda pode lidar com os ataques de Haruka. Dito isso, Tanaka o zomba, dizendo que estava apenas blefando, pois precisava ganhar tempo para decidir que arma irá usar contra Haruka, se seria uma espada ou uma lança, mas no fim ele saca todas as armas do seu arsenal e diz que usará elas para rasgá-lo totalmente. E ao se deparar com todos aqueles padrões de ataque ao mesmo tempo, Haruka começa a se sentir encurralado e por fim recebe um golpe cheio que faz voar para longe. Nisso, Tanaka percebe e pergunta se ele já está se sentindo derrotado. E quanto ao Haruka, ele nota que a situação não é boa, pois seu inimigo possui muitos padrões de ataque, o impedindo de encontrar as aberturas em suas habilidades de arma. E levando em consideração que ele é capaz de usar muitas habilidades distintas, Haruka deduz que Tanaka tenha copiado as habilidades de todos os outros alunos com a habilidade de copiador que ele possui. E ao ouvir isso, Tanaka diz que ele está realmente muito bem formado. Então Haruka explica que ouviu dos atletas que ele estava planejando o sequestro da representante de classe, pois com isso ele poderia usar a sua habilidade para copiar e roubar a habilidade original dela. E quanto a ele, Tanaka revela que o seu plano é roubar a habilidade original para conseguir roubar todas as melhores habilidades que ele não consegue roubar por enquanto. E assim, Tanaka pretende se tornar o habitante mais overpower daquele novo mundo. Mas ao ouvir isso, Haruka diz que ele será o OP mais sujo de todos, já que ele fará isso copiando todas as habilidades de seus inimigos que ele matar. Nisso, Tanaka volta a atacar Haruka com as habilidades de arma, e quanto a ele, Haruka sente que não há mais nada que ele possa fazer contra o seu oponente. Então Tanaka nota a desesperança no olhar dele e parte para o ataque, porém Haruka consegue esquivar rapidamente e lembra o Tanaka que ele só pode usar a mesma habilidade no máximo 3 vezes. Mas ao invés de respondê-lo, Tanaka faz apenas uma cara de espanto e volta a armar a sua guarda. Nisso, Haruka entende aquela reação do garoto como uma prova do que ele acabou de dizer. E além disso, Haruka afirma que já descobriu a fraqueza da habilidade de imitação dele, pois ele, de forma premeditada, forçou Tanaka a usar várias vezes a sua habilidade
habilidade, para que assim Haruka pudesse examiná-la e entender o funcionamento da mesma. E nesse processo, ele percebeu que Tanaka nunca usou a mesma habilidade mais de 2 vezes, o que obviamente significa que essas habilidades chegam ao fim de um uso hábil. Isso, Haruka nota que poderá vencer o seu oponente apenas se esquivando seus ataques, e quanto a Tanaka, ele ainda desesperado tenta convencer a si próprio que a luta ainda não está perdida, pois ele ainda possui muitas habilidades de arma em seu arsenal. Porém, Haruka informa sobre um outro detalhe crucial. No caso, ele já se acostumou com a sua velocidade. Dito isso, ele age rapidamente acertando um chute em Tanaka e diz que seu arsenal de habilidades que ele possui já não o assusta mais. Em seguida, ele volta a golpear Tanaka várias vezes, aproveitando agora que ele possui uma abertura para fazer isso, mas no meio do processo, Haruka é surpreendido por Tanaka, que demonstra ainda conseguir usar suas habilidades com proficiência. Portanto, mesmo sendo trapaceiro, ele não é um cara fácil de se derrotar. Nisso, Tanaka se levanta indignado e se questiona como Haruka pode estar conseguindo lhe deter, afinal, isso não entra em sua cabeça. Mas ao se lembrar que ele ainda tem algo na manga, Tanaka volta a se animar com aquela luta e diz que possui uma habilidade de trapaça muito mais forte que as outras que utilizou até agora. Dito isso, ele começa a se mover rapidamente na direção do Haruka, até que de repente, ele aparece no céu para distraí-lo, mas logo na sequência, Tanaka aparece atrás de Haruka, que consegue interceptá-lo de surpresa com a habilidade morte súbita, e em seguida começa a hit controladamente, dizendo que Haruka está morto. E embora ele tenha conseguido derrotá-lo, Tanaka se lamenta por não ter conseguido salvar essas habilidades. Dito isso, Tanaka se vira de costas para ir embora, mas antes mesmo que ele pudesse se afastar, Haruka se levanta, deixando Tanaka surpreso, pois era para Haruka já estar morto a uma hora dessas. No entanto, Haruka explica que possui a habilidade de bem-estar, portanto a morte súbita não funciona nele, já que a morte conta apenas como status de debuff. Dito isso, Haruka afirma que o seu bem-estar fez com que a taxa de sucesso do ataque de Tanaka caísse muito, e para piorar mais a situação para o seu inimigo, Haruka diz que apostou todas suas fichas no atributo sorte, o que acabou sendo responsável por salvar a sua vida agora. Mas ao ouvir isso, Tanaka se lembra que Haruka chegou a colapsar com a sua magia, portanto ele acredita que ela deveria ter funcionado. No entanto, Haruka diz que apenas estava fingindo aquela dor, justamente para agradar Tanaka, já que aquela era sua técnica triunfal. Nisso, Tanaka continua confuso, pois se lembra de ter ativado o manipulador em Haruka logo no começo da luta, portanto, ele deveria estar impossibilitado de se mover ou de atacar. Nisso, Haruka pergunta se ele sabe o que significa sua habilidade chamada Bom Pra Nada, e Tanaka diz que essa descrição combina muito bem com Haruka, já que ele o considera inútil. Nisso, Haruka diz que essa habilidade o transforma em um fantoche, portanto, mesmo Tanaka tendo tomado o controle do corpo dele com a sua habilidade de manipulação, Haruka ainda era capaz de mover o seu corpo com a sua habilidade fantoche. E embora essa habilidade soe inútil de início, Tanaka só conseguiria ir contra ela caso tivesse acrescentado a variável de poderes ao disparar a sua manipulação. E quando Tanaka, ele começa a ficar maluco, disparando ataque de forma irracional. E nisso, Haruka o alerta que ele está desperdiçando as suas habilidades desse jeito, porém Tanaka apenas manda ele calar a boca e volta a atacá-lo. Mas Haruka continua de pé e Tanaka se espanta ao ver a lógica falhando diante dos seus olhos, dizendo que 1 mais 1 sempre é 2. Portanto, ele se questiona do porquê Haruka não sucumbiu ao seu ataque. Nisso, ele explica ao Tanaka que no mundo em que eles vieram, de fato, 1 mais 1 são 2, mas naquele novo mundo essa lógica não se aplica necessariamente, já que eles estão em um mundo de fantasia agora. Ao ouvir isso, Tanaka se lembra de seus dias na Terra e de como as coisas rolavam de um jeito tedioso para ele, até que de repente, seu desejo de ser teletransportado para um outro lugar finalmente foi atendido. E já na sala branca de habilidade, ele já estava planejando em como tornar o seu futuro menos tedioso, e para isso, Tanaka estava disposto até mesmo a eliminar os seus camaradas, se fosse necessário. Então ele percebeu que a melhor estratégia seria matar todos e em seguida roubar suas habilidades. Mas ao se lembrar que o cara com as piores habilidades está conseguindo subjugá-lo, Tanaka se irrita ainda mais e se questiona do porquê disso estar acontecendo. Nisso, Haruka tenta atacá-lo novamente, mas no meio do caminho, ele é atingido por uma espada controlada por Tanaka. Então ele se vê novamente em vantagem e afirma que 1 mais 1 sempre será 2. Portanto, o mais forte sempre vencerá o mais fraco. Porém, Haruka novamente o surpreende indo pra cima com uma aura muito mais poderosa em seu entorno e consegue derrotar Tanaka utilizando aquele poder. E após derrotá-lo, ele volta a seguir caminho pela floresta. Porém, ao dar poucos passos adiante, ele acaba caindo de exaustão, acreditando que aquele seria o seu fim. Porém, ele é resgatado pelo grupo dos nerds, e no caminho os garotos explicam que ficaram sabendo através da representante de classe sobre ele, e por isso decidiram ver como Haruka estava. E após finalmente chegarem até os outros, uma das garotas sugere esfregar as costas de Haruka para limpá-lo de toda aquela sujeira. E já o grupo das patricinhas, elas se desculpam com os nerds por tê-los expulsado do grupo, e também aproveitam para agradecer a ajuda deles. E enquanto eles conversam entre si, Haruka aproveita esse momento para tentar meter o pé de fininho, porém a representante de classe o impede de sair e o abraça repentinamente, dizendo que ficou preocupada com ele. E após isso, as garotas o forçam a voltar para a pousada, mandando nele novamente. E ao acordar de um sonho estranho, onde encontra o esqueleto que na verdade acaba por ser uma garota, Haruka se levanta e reclama de dor devido aos ataques que recebeu de Tanaka no dia anterior. E assim que chega na taverna, ele é abordado pelo grupo dos nerds. Então Haruka pergunta se eles estão pensando em ir novamente para a masmorra, porém eles dizem que não, pois não há monstros muito poderosos no local ultimamente, mas ainda assim eles dizem estar atrás de um
um item raro que há na masmorra, um item que faz as pessoas mudarem a forma como veem e pensam sobre eles. E ao ouvir essa descrição do item, Haruka zomba eles e diz que esse item realmente faz a cara deles, já que são um bando de esquisitões. E após conversarem, os nerds se despedem dele para irem ao trabalho como aventureiros. E quanto a Haruka, ele sente que não há mais nenhum motivo para ficar na cidade, afinal, ele já encontrou os nerds e também já deu um jeito em Tanaka. Portanto, Haruka acredita que não há mais nenhum problema a resolver por ali. Nisso, ele decide retornar à sua vida pacífica, isolada na caverna, mas antes que ele pudesse pensar em fugir, o representante de classe nota a ação dele e o chama para eles conversarem um pouco, enquanto ele, Haruka, já começa a se preocupar, acreditando que ele iria dar mais uma palestra, igual fez na noite anterior. Então a garota realmente faz o que ele mais temia e começa a enchê-lo de perguntas. No caso, ela quer saber o porquê dele ter feito algo tão perigoso sozinho e também o manda não fazer algo do tipo novamente. Nisso, Haruka diz o que ela quer ouvir e promete que não se colocará mais em risco como ontem. E ao ficar sozinho, Haruka se lembra do item que os nerds haviam falado, que seria basicamente o anel de feromônios. Nisso, Haruka começa a cogitar ir atrás desse item, pois assim ele pode fazer a representante nunca mais ficar brava com ele e também conseguirá fazer com que as pessoas gostem mais ainda dele. Dito isso, ele parte em direção à masmorra na mesma hora e já em outro canto, o rei de Omui segue trabalhando pelo reino, até que de repente a sua filha o vê se empenhando tanto e sugere que o seu pai dê um freio em todo aquele trabalho, para evitar ficar sobrecarregado. Mas ao ouvir isso, ele lembra que a cidade de Omui está na fronteira e com o aumento dos avistamentos de monstros, agora eles estão recebendo bem menos comerciantes. Portanto, se ele quiser ver o reino prosperando, ele precisará trabalhar muito mais duro do que antes. Enquanto eles conversam, um guarda entra na sala desesperado e alerta que eles estão sofrendo um ataque de uma grande horda de monstros. Enquanto isso, Haruka segue caminho até a masmorra com um sorriso no rosto, confiante de que irá conseguir aquele item que tanto busca. Mas de repente ele é surpreendido por uma horda de orcs e encara aquilo como um aquecimento para o que virá a seguir. E quanto a representante de classe, ela é designada para ir combater os monstros na fronteira, mas antes que pudesse se dirigir até o local, ela é abordada pela filha do rei, que o mestre da guilda reconhece como Merielle, e a garota então alerta ele sobre a horda de orcs que aniquilaram a vila vizinha e que agora estão se aproximando para atacar a cidade de Omui. E assim que os aventureiros ouvem isso, eles logo se aprontam para defender a cidade. E já a representante de classe, ela nota a seriedade da situação e parte em direção às outras garotas para avisá-las do que está acontecendo, mas no meio do caminho ela percebe que não vê Haruka há um tempo e começa a questionar de onde ele pode estar. Enquanto ele, Haruka segue enfrentando a horda de orcs, mas nota que eles estão em uma quantidade um tanto anormal, o fazendo considerar a existência de um orc rei por ali. E voltando para o centro de Omui, todos os aventureiros se posicionam para o combate, esperando a horda de orcs que está por vir. E já Haruka, ele finalmente acaba com todos os inimigos e assim se vê livre para continuar a sua jornada uma masmorra. E chegando ao local, ele já começa a sentir um clima tenso lá, mas tenta se controlar para evitar que o medo o atrapalhe. E feito isso, Haruka começa a procurar pelo tal item que os nerds haviam dito, até que de repente ele dá de cara com seu primeiro baú do tesouro, que o deixa muito feliz. Mas ao abrir o baú, ele encontra apenas itens ruins e se questiona se há algo de valor naquela masmorra. Nisso, Haruka nota que foi com muita sede ao pote, pois deveria ter perguntado mais sobre o item antes dele ir atrás. E ao pensar isso, Haruka se lembra daquela loja que coleta itens velhos das masmorras, e então ele deduz que o senhor proprietário saiba de algo a respeito desse item que ele está atrás. Portanto, Haruka opta por voltar para a cidade e perguntar ao senhor sobre esse item. Enquanto isso, o mestre da guilda pergunta onde estão os orcs que Merielle havia dito, e ela por sua vez fica sem graça e diz que eles já devem estar por perto. Enquanto os aventureiros do local, eles notam o desconforto no rosto de Merielle e deduzem que as informações sejam falsas. Mas de repente, eles notam algo vindo na direção deles e ficam em alerta, mas logo descobrem que era apenas o Haruka. Ao ver aquela fogueira aleatória no local, Haruka pergunta para que eles fizeram aquilo, e então a representante de classe o informa sobre o ataque dos orcs que eles estão para sofrer. Em seguida pergunta o que ele estava fazendo fora esse tempo todo. Nisso, Haruka revela que acabou sozinho com os orcs que eles tanto temiam, e ao ouvirem que ele se meteu em perigo mais uma vez, as garotas ficam irritadas com ele de novo, e após Haruka tomar um sermão delas, Merielle o agradece por ele ter defendido Omui da Ordem dos Monstros, e quanto ao mestre da guilda, ele também agradece a Haruka, mas diz que ele não deve agir dessa forma tão imprudente, afinal, o menor erro do mundo pode fazê-lo perder a vida. E seguindo com a explicação, Merielle informa que os monstros começaram a ficar mais ativos ultimamente, o que significa que eles correm o risco de serem atacados por uma horda de monstros muito mais forte. Portanto, Merielle e o mestre da guilda pedem para ele ficar mais atento quanto a isso, e ele por sua vez promete que irá se comportar mais. Porém, ao voltar para o seu quarto, Haruka reclama da situação, pois com tantas pessoas de olho nele, a sua vida pacífica e solitária está cada vez mais longe de se tornar uma realidade. Portanto, Haruka decide se apressar para colocar as mãos no item raro e assim conseguir fazer com que as pessoas o percebam de uma forma diferente. E no dia seguinte, ao encontrar aquele senhor da loja de itens velhos, Haruka vai falar com ele, porém o senhor demonstra zero interesse em conversar, pois está com medo de Haruka acabar misturando os itens novamente. Então ele deixa claro que não tem nada para vender hoje, porém Haruka o acalma, dizendo que quer apenas fazer uma pergunta para ele. No caso, Haruka questiona se ele conhece o item para aumentar o seu favoritismo entre as pessoas. E ao ver essa descrição, o senhor diz que ele está falando do anel do feromônio, um item raro que só pode ser encontrado em uma masmorra próxima. E ao ver que o senhor realmente conhece o tal item, Haruka se empolga ainda mais e pergunta pela localização exata do item na masmorra. E o senhor deduz que o item esteja em uma área que
que ninguém tem atingido ainda, no caso, um andar abaixo do 50º andar. E embora sejam apenas 50 andares, o senhor deixa claro que Haruka precisará derrotar os monstros de todos os andares para conseguir avançar. E para piorar as coisas, há rumores de que a masmorra possa abrigar o imperador de masmorra antigo. Portanto, o senhor sugere que Haruka estoque poções de cura, caso realmente esteja decidido a explorar a masmorra. Enquanto isso, os nerds falam que Haruka está indo para a masmorra e logo deduzem que ele esteja atrás do anel do feromônio, assim como eles. Enquanto as garotas, elas começam a ficar ainda mais preocupadas, pois mal podem imaginar o que o Haruka iria querer com um item desses. Portanto, a representante de classe afirma que ele deve ser detido o quanto antes. Nisso, elas o encontram no caminho para a masmorra, então a representante de classe não perde tempo e pergunta por que ele estaria indo atrás daquele anel. E vendo que foi pego no flagra, Haruka começa a correr a toda velocidade até chegar na masmorra. Nisso, a representante de classe manda tomar mais cuidado, afinal, continuar correndo pela masmorra cheia de armadilhas pode colocá-lo em risco. Porém, Haruka explica que o seu status de sorte está no máximo, então ele está seguro. Mas logo ao dizer isso, Haruka acaba queimando a língua, pois cai uma armadilha que o joga no andar mais baixo, então ele deduz que esteja no 100º andar, onde está o último chefe e várias outras armadilhas. E se vendo com problemas, Haruka tenta usar o seu caminhar no ar para subir de volta para a superfície, mas no fim ele cai no chão novamente e nota que precisará achar a saída dali de outra forma. Nisso ele utiliza uma de suas habilidades para fazer um mapeamento do local e descobre que ali é o 100º andar, porém também descobre que não tem nenhuma armadilha por ali. E ao ver que ali é o 100º, Haruka fica confuso na hora, pois se lembra de ter ouvido o senhor dizer que essa masmorra tem apenas 100 andares, então ele deduz que a masmorra esconde um chefe secreto e que fica no andar que ninguém conhecia até então. Enquanto isso, a representante de classe segue caminho pela masmorra determinada a encontrar Haruka, e quanto a ele, Haruka passa por um corredor com uma neblina misteriosa que faz os seus pulmões começarem a doer. Nisso, ele nota que de fato o local guarda um chefe secreto, e ao abrir uma porta ele nota uma intenção maligna muito forte, e também vê uma caveira que demonstra possuir uma magia muito poderosa. Nisso, Haruka usa a avaliação para tirar algumas informações do monstro e descobre que o ser está no nível 100, infinitamente acima dele. Enquanto isso, a representante de classe e os outros chegam até o 47º andar e ainda não encontram Haruka. Nisso, Kakizaki tenta acalmar todos, dizendo que Haruka certamente dará um jeito de sair dessa situação, porém um dos nerds o lembra que aquela é uma masmorra antiga, portanto, no fundo daquela masmorra, que é onde Haruka está, vive o imperador da masmorra, que no caso é um ser muito poderoso, ao ponto de que o rei da masmorra também curva a cabeça para ele. Mas ao ouvir isso, uma das garotas do grupo das patricinhas diz que aquilo é apenas uma lenda, porém as outras garotas ainda seguem preocupadas, pois se essa tal lenda for verdade, Haruka está correndo muito perigo. Nisso, algumas garotas ficam preocupadas com a sua segurança e cogitam a possibilidade de irem embora. Porém, a garota exibicionista de cabelo verde lembra elas que Haruka já salvou elas uma vez, portanto, agora é a vez delas de salvá-lo. Enquanto isso, Haruka termina de avaliar o monstro por completo e afirma que aquele ser é com toda certeza a coisa mais overpower daquele mundo. E ao ver que ele não terá chance de ir longe, Haruka parte para um combate mais próximo, mas logo nota que o monstro consegue desviar de todos seus ataques, o fazendo ficar mais empolgado para superar os limites da sua velocidade e enfrentar aquele monstro que tem uma velocidade similar à de um deus. E já em outro dia, ao observar algumas nuvens escuras circundando em torno da masmorra, Mirielle sente que eles estarão enfrentando um inimigo muito pior do que aquela horda de orcs daquele outro dia. E quanto ao pai dela, ele pede para Mirielle enviar uma mensagem para a guilda de aventureiros, instruindo eles a ficarem preparados para casos de emergência. Enquanto isso, Haruka decide transportar todas as suas habilidades para o modo velocidade, para que assim ele possa competir com a velocidade de seu inimigo. E conforme ele vai aumentando a sua velocidade, Haruka nota que o seu inimigo está sempre à frente dele, mas logo em seguida, ele nota que adquiriu uma nova habilidade, sua lente de contato, e agora ele pode ver um leve flash do futuro. E embora isso lhe dê uma vantagem sobre o inimigo, Haruka toma cuidado do mesmo jeito, afinal, o menor deslize e ele pode acabar sendo golpeado fatalmente pela criatura, e dito isso, ele decide começar a atacar também, como se a sua vida dependesse daquela luta, até porque depende mesmo, né? Mas assim que ele muda sua forma de ver aquele combate, Haruka sente uma sensação extremamente boa, mesmo sabendo que aquele combate pode acabar com ele assinando um contrato com o Vasco. Além do mais, ele também não sabe por quanto tempo a mais ele poderá continuar vivo, o que o deixa uma situação ainda mais preocupante. Nisso ele reclama com o seu inimigo, dizendo que ele poderia ao menos cansar um pouco, já que correu bastante, mas ao invés disso o monstro continua se dirigindo até ele como se nada tivesse acontecido. E assim que a criatura para na frente dele, Haruka nota algo estranho com ele, pois o monstro não o ataca. Eu fazer uma breve análise do que está acontecendo, Haruka nota que o monstro não atacou nenhuma vez ele para matar, pois se ele quisesse ele já teria feito isso há muito tempo. Eu ver que a criatura está usando ele como um simples brinquedo, Haruka se irrita e parte o ataque, mas no fim, o monstro consegue imobilizá-lo apontando sua espada para o pescoço de Haruka. Nisso, ele nota um miasma saindo do corpo do monstro e sugere que aquele esteja o controlando, pois na verdade, o monstro estaria sendo forçado a lutar. Dito isso, Haruka mede forças com o monstro, batendo seu cajado na espada dele, até que de repente, aquele miasma do corpo da criatura é absorvido por Haruka, e com isso, ele descobre que o monstro de fato estava sendo controlado por aquela coisa. Nisso, ele finalmente entende o que está acontecendo ali. No caso, aquele monstro não o matava porque queria ser morto por Haruka,
para que assim ele pudesse ser livre daquele miasma que dominava seu corpo. Mas as coisas não vão bem por muito tempo, pois aquela substância consegue se libertar e volta a ameaçar controlar aquele monstro. E ao ver que a criatura está condenada a voltar para aquele mesmo sofrimento de antes, Haruka decide agir, matando o monstro antes que ele fosse dominado pelo miasma novamente. Mas antes que ele pudesse concretizar esse ato, Haruka sente algo impedindo de fazer aquilo, e ao invés de matar aquele ser, Haruka o abraça. Afinal, aquele ser estava naquele lugar sozinho, assim como ele. Portanto, Haruka consegue se compadecer da situação dele, e conforme eles se abraçam, Haruka acaba usando a habilidade de subjugar na criatura sem querer. E para piorar mais as coisas, ele não sabe como aquela habilidade funciona, e por isso também não sabe como cancelar o efeito da mesma. E embora ele tenha feito besteira, Haruka ainda assim continua satisfeito, pois pelo menos conseguiu liberar ela da escuridão do miasma. E dito isso, ele informa aquela criatura que eles serão uma equipe de agora em diante. E para confirmar isso, Haruka pergunta se ele estaria irritado por ter sido subjugado, porém a criatura balança a cabeça negando que não tá bolado. E nisso Haruka nota que ao menos o esqueleto é capaz de entendê-lo, que já será de grande ajuda. E além disso, Haruka não sente nenhuma vibração ruim vindo daquele ser, portanto, ele acredita que está tudo bem formar uma equipe com ele. Mas por precaução, ele usa o verificar no esqueleto mais uma vez, e assim descobre que o nível dele foi reiniciado. E além disso, Haruka também descobre outra informação muito importante, que o faz começar a ficar nervoso, pois aquele esqueleto é uma garota chamada Angélica. Nisso ele já começa a imaginar a bronca que a representante lhe daria se visse ele subjugando mais uma garota. Porém, ele logo se acalma ao ver que a garota em questão é apenas um esqueleto. Dito isso, ele sai com a Angélica para o 100º andar, que no caso era para ser o andar final daquela masmorra. E ao analisar o local, Haruka rapidamente encontra uma escadaria, mas antes que pudesse dar continuidade, eles são interrompidos pelo chefe daquele andar, que começa a preocupar a Haruka, pois diferente de Angélica, esse ser com certeza não verá problemas em matá-lo. Então Haruka tenta dar uma despertinha e destrói o teto na esperança de fugir por ali, mas ao olhar para o buraco que causou, Haruka nota outros 2 monstros esperando por ele, e ao invés de facilitar a sua vida, ele apenas piora toda a situação, pois os monstros do andar 99 começam a descer para o andar 100, e todos são de nível 99, mas no fim Haruka é privilegiado pela sua sorte, afinal os monstros acabam morrendo com a queda e levam o chefe do 100º andar junto com eles. E quanto à armadura do chefe, Haruka decide deixá-las para Angélica, pois ela demonstrou interesse, mas ao colocar a armadura fica grande demais, porém o item consegue se adequar a ela virando uma armadura feminina. E ao ver aquilo, Haruka fica sem graça e acaba elogiando ela até demais, porém assim que ele avalia a armadura, Haruka descobre que o equipamento está amaldiçoado. Nisso Angélica se irrita com ele, já que foi Haruka quem lhe deu aquela armadura. Nisso ele nota que ela é parecida demais com a representante de classe, enquanto a representante ela continua procurando por ele junto com os outros alunos. E seguindo adiante, eles finalmente alcançam o 50º andar, e lá eles dão de cara com um monstro gigante de 4 braços, que no caso é um cíclope. Enquanto isso, Meirelle conversa com o mestre da guilda sobre as coisas estranhas que andam acontecendo na masmorra. E além disso, alguns aventureiros dizem que o responsável pela guarda do local definitivamente não é uma pessoa que se pode confiar. Então eles decidem ir avisar o restante dos aventureiros sobre a situação, apenas para se precaverem de qualquer ameaça. Mas assim que são questionados sobre os outros aventureiros, os dois notam que de fato não viram ninguém naquele dia. Enquanto isso, Meirelle fica na torcida para que os seus medos sejam apenas fruto de sua imaginação e que nada de errado esteja acontecendo. E voltando para Haruka, ele chega no andar 98 e dá uma capa maneira para Angélica como forma de deixá-la de bom humor. E de repente, ao prestar mais atenção no seu redor, Haruka nota a presença de um monstro. No caso, se trata de um Lich de nível 98, um monstro que não sofre com ataques físicos. Nisso, Haruka pensa brevemente em voltar a usar a sua estratégia de abrir um buraco no piso superior, mas logo em seguida, ele se lembra que pode cair de tudo em sua cabeça, portanto, ele não pode confiar muito nisso. Enquanto ele se distrai pensando no que fazer, o Lich o ataca, mas nesse momento Haruka se lembra de como combater aqueles monstros e ele não é capaz de acertar o Lich, porém ao tomar os níveis dele, Haruka é capaz de fazê-lo desaparecer. E seguindo adiante, eles se deparam com borboletas noturnas. Ao analisar melhor o pó tóxico do monstro, Haruka nota que a sua habilidade de bem-estar não será páreo contra esse, então ele decide usar a magia de fogo contra as borboletas, e assim ele acaba com todas elas. Mas antes que ele pudesse deixar aquele andar, ele é surpreendido por cordas que tomam todo o local. No caso, aquelas cordas são criadas por monstros Venom Crawler, que são basicamente um monte de Caterpie. E ao ver que não poderá passar por aqueles fios normalmente, Haruka decide primeiro criar uma espécie de tapete com a sua magia de terra, e com esse tapete ele começa a aniquilar as criaturas uma a uma. E feito isso, ele e Angélica seguem para o piso 95, e nisso Haruka já estranha o local, pois assim que pisa naquele andar, ele é capaz de sentir um ser poderoso, mesmo sem ter detectado nenhum inimigo primeiro. E ao caminhar só mais um pouco, eles se deparam com várias espadas ao redor. E em seguida, o chefe do andar dá as caras por lá, mas diferente do que Haruka pensava, o chefe dali está no nível 100 e não no nível 95. E nisso, o monstro começa a desferir vários cortes na direção dele, deixando Haruka impressionado com a precisão de seus cortes. Porém, ele rapidamente nota uma abertura na defesa do monstro e aproveita para atacá-lo, mas assim que nota o golpe se aproximando, o monstro consegue desviar, e para se proteger, ele começa a girar igual um peão, impedindo que Haruka consiga se aproximar dele. E ao se deparar com algo do tipo, Haruka se sente encurralado, pois o inimigo está com truques realmente difíceis de serem quebrados. Então, ele se vê sem saber o que fazer e se questiona
questiona sobre como deve prosseguir com aquela luta, mas antes que ele pudesse ter tempo para pensar em algo, Haruka é atacado por aquelas espadas que ele viu assim que chegou no local, mas ele então consegue bloquear o ataque, porém ainda assim nota que o inimigo possui ataques muito OPs, já que além de seus ataques ele também tem espadas auxiliares que se movem na direção do seu alvo sem o monstro precisar fazer nada. Nisso Haruka coloca a cabeça para funcionar e nota que pode deixar Angélica cuidando dessas espadas auxiliares enquanto ele ataca o inimigo principal, mas ao ver Angélica atacando todas aquelas espadas à frente, Haruka começa a se desesperar e se prepara para o pior, mas ao invés disso, Angélica consegue acabar com o monstro em um único ataque. Nisso Haruka nota que perdeu um inimigo aterrorizante e ganhou a melhor aliada que poderia ter, então ele se empolga mais ainda e a sua esperança de conseguir voltar para o topo da masmorra volta a crescer. Enquanto isso, a representante de classe e os outros continuam lutando contra o Cíclope gigante de 4 braços, mas dessa vez eles estão na desvantagem, porém tanto o grupo dos atletas quanto dos nerds começam a pensar no que o Haruka faria se estivesse naquela mesma situação, então Kakizaki e Oda começam reanimando a esperança da representante de classe, pedindo para ela não desistir de continuar seguindo em frente, afinal eles bolaram uma ideia para acabar com a criatura, mas assim que Kakizaki tenta colocar a ideia em prática, atacando o Cíclope, ele é jogado para longe com um único ataque, enquanto cai no chão ele sente que acabou se achando demais, quando na verdade ele é apenas um perdedor, porém assim que ele está prestes a encostar no chão, Kakizaki revela que na verdade ele receber o ataque fazia parte do plano, afinal aquilo serviu como uma forma de distrair o inimigo para que no fim o líder dos nerds consiga disparar o seu ataque contra o Cíclope, acabando com o olho dele, e assim eles finalmente conseguem vencer uma batalha de grande porte sozinhos. Enquanto isso, Haruka e Angélica chegam no piso 85 e ao caminharem pelo local eles notam toda a masmorra tremendo. Nisso vários inimigos começam a caminhar na direção deles com uma debandada de monstros. E enquanto o representante de classe e os outros alunos seguem procurando por Haruka, o guarda da masmorra segue fazendo seu trabalho, mesmo sabendo que os alunos correm perigo, até que de repente ele começa a ver vários ratos saindo da masmorra como se estivessem fugindo de algo, e olhar para trás, o guarda nota vários slime descolando do chão e começa a gritar desesperado. Enquanto isso, o mestre da guilda nota a chegada dos Cíclopes, que vem acompanhados de vários outros monstros. Nisso, Merielle afirma que seus piores pesadelos aparentemente estão se tornando realidade. Claro, depois de botar tanto azar, né? E quanto ao mestre da guilda, ele se lembra de haver um texto antigo referente à masmorra em suas coisas. Eu pegar o documento, ele explica que as masmorras são vivas e por isso costumam crescer para baixo sem parar. E quando o local começa a não dar conta de abrigar todos os monstros, eles começam a fugir em debandada, e de acordo com aquele documento que o mestre da guilda tem em mãos, quando o chefe do nível mais baixo da masmorra é morto, a masmorra também morre, e com ele todos seus monstros aparecem. Dito isso, o mestre da guilda explica que para controlar a situação, é mais fácil eles derrotarem o chefe do andar de baixo da masmorra, acabando com todos de uma só vez. Mas ao ouvir isso, um dos aventureiros se questiona de quem eles devem mandar para essa tarefa, e quando a Merielle, ela começa a pensar em quem poderia acabar com o chefe, até que de repente, Haruka lhe vem à cabeça, mas antes que eles pudessem tomar qualquer providência, o mestre da guilda sente todo o local tremendo, então pede para os seus homens avisarem todos para ficarem em suas casas, pois agora eles entrarão em uma guerra mortal. Enquanto isso, a representante de classe e os outros alunos continuam suas buscas por Haruka, mas no caminho eles se deparam com um grupo de lobisomens, e voltando para Merielle, ela vê em sua frente uma debandada de monstros pela primeira vez, e se surpreende com a quantidade deles. E conta a Gata que ele informa o mestre da guilda que conseguiram dar conta da primeira onda de monstros, porém, eles acreditam que não aguentarão uma segunda leva. Nisso, Ofter lembra a eles que ainda há aquele grupo de estudantes da masmorra, e ouvir o seu parceiro dando início a essa conversa, Gata que deduz que ele esteja querendo mandar os estudantes cuidarem do chefe da masmorra, o que deixa ele espantado, porém o mestre da guilda acredita que a Haruka seja capaz de fazer isso, embora pareça algo absurdo de se pedir para alguém tão jovem, enquanto a Merielle, ela também acredita que ele seja a última esperança agora. No entanto, o mestre se queixa de não poder avisar Haruka sobre o que está acontecendo, afinal, ninguém conseguiria receber mensagens no meio de uma confusão generalizada como essa, mas ao pensar um pouco mais, eles se lembram que Merielle é capaz de fazer esse serviço, mas ao notar as intenções dele, ela começa a desconversar, pedindo para eles não a obrigarem a ir até a masmorra sozinha. Nisso, o mestre da guilda pede para Ofter ir com ela também, pois como ele conhece muito bem a masmorra, ele poderá guiá-la mais facilmente pelo local. E mesmo topando a tarefa do mestre, Ofter o lembra que eles precisam estar preparados para o próximo ataque dos monstros, porém o mestre afirma que ele pode seguir o seu caminho sem medo, afinal, ele e Gata que cuidarão das coisas em sua ausência, garantindo que nenhum mal atinja a cidade. E ao sentirem a confiança nas palavras dele, Ofter bate continência e chama Merielle para eles irem logo. Nisso, ela continua levemente assustada com aquela situação, mas se esforça para se manter forte e, por fim, vai ao local com ele. Enquanto isso, Haruka e Angélica chegam ao piso 81 da masmorra, e assim que dá de cara com o novo piso, Haruka nota que o local se trata de um aquário, onde contém inimigos até mesmo no chão, diferente dos outros andares que eram mais tranquilos de pisar. Nisso, os peixes tentam atacá-los, mas Angélica rapidamente saca sua espada e acaba com os inimigos, e Haruka então agradece a ajuda dela, mas ao voltar seus olhos para aqueles peixes, ele se imagina todo cortado em tiras, mas devido à velocidade de reação dos peixes, ele acaba se sentindo mais lento, e nota que precisa fazer algo para bater de frente com a velocidade do seu inimigo. E ao refletir melhor no que os pescadores fazem, ele se lembra que eles costumam congelar os peixes, e então Haruka faz o mesmo com toda a água do peso usando uma magia de gelo, e feito isso,
isso, ele volta a reparar nos peixes e nota que eles de fato ficaram mais lentos após serem congelados, pois assim como os peixes da superfície, os peixes das masmorras também são fracos contra temperaturas baixas. E para finalizar os seus inimigos, Haruka congela os peixes diretamente, conservando eles em pedras de gelo, mas conforme ele vai congelando os peixes um a um, Haruka é surpreendido por um peixe ainda maior, que demonstra estar irritado devido ao fato de seus amigos terem sido congelados. Em seguida, o peixe provoca um mini tsunami no local, então Haruka manda a Angélica correr o mais rápido que puder, caso contrário, eles serão engolidos por aquele tsunami, mas antes que ele pudesse correr, Haruka acaba submerso na água, porém ele consegue dar a volta por cima, criando uma prancha com a sua magia de terra. Nisso, Haruka começa a chamar a atenção do peixe enquanto surfa na onda que ele lhe forneceu, e por fim, ele consegue acertar um golpe em cheio na cabeça do peixe, acabando com ele imediatamente. Feito isso, ele segue caminho com a Angélica e comemora o fato deles estarem se saindo tão bem. E no caminho, ele faz um breve recap dos itens que adquiriu nos andares anteriores, como por exemplo, o Anel da Fortuna Sem Limite, que conseguiu no piso 79, quanto ao piso 77, Haruka diz que encontrou uma sala secreta nesse andar e lá ele adquiriu o item Pulseira Abençoada. E dito tudo isso, Haruka se questiona se deve vender aqueles itens ou apenas usá-los por conta própria. E no fim, ele resolve dar os itens para Angélica, que ele apelidou de representante blindado, já que ela é tão brava quanto a representante de classe. E de acordo com ele, Haruka quer fazer Angélica feliz novamente, depois dela ter sido amaldiçoada pela escuridão daquela masmorra. E além do mais, ele quer se desculpar por ter feito ela colocar aquela armadura amaldiçoada, mas assim que ele estende os itens na direção dela, Angélica fica com vergonha e tenta recusar os presentes dele, mas no fim ele insiste e consegue fazer ela ficar com os itens. Em seguida, Haruka se apressa para procurar novas salas secretas naquele andar, enquanto Angélica, ela tira o capacete momentaneamente, revelando que agora tem cabelos e já tem carne novamente, mas coloca logo de volta e segue Haruka como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, o grupo da representante de classe consegue derrubar os lobisomens, até que de repente eles ouvem alguns passos que acreditam ser outra leva de lobisomens se aproximando, mas quando a poeira abaixa, eles notam que na verdade é Merielle e Ofter chegando. Enquanto a Haruka, ele chega ao piso 74, onde encontra o mar de chamas logo após ter enfrentado um monstro aquático. E voltando a Merielle e os outros, ela explica que está ali para pedir a ajuda de Haruka, com a debandada de monstros da cidade, pois ela acredita que ele seja o único capaz de lidar com isso. E ao notar a garota tensa com aquela situação, a representante de classe para na frente dela e pede para Merielle ficar tranquila, pois ela tem certeza de que o Haruka será capaz de derrotar o chefe da masmorra e trará a paz de volta à cidade. Mas ao ouvirem isso, as outras alunas a lembram que elas ainda nem sabem onde ele está. Nisso, a líder do grupo das patricinhas pede para alguém usar uma magia para entrar em contato com ele, porém um dos nerds diz que se eles pudessem fazer isso, já teriam feito há muito tempo. Enquanto isso, Haruka caminha por aquele inferno escaldante e se questiona se conseguirá desativá-la a tempo. Afinal, o calor irá fazê-lo sucumbir cedo ou tarde. E para piorar a situação, Haruka acaba tropeçando em uma pedra, o que o faz quase cair. Porém, Angélica salva ele a tempo e em seguida aponta para um local arejado e sem chamas. Nisso, Haruka entende que ela está mandando ele descansar um pouco. Então ele aproveita a ajuda dela e se dirige ao local. E voltando para a representante de classe, ela diz a todos que eles devem encontrar o Haruka quanto antes, já que agora o futuro da cidade está nas mãos dele. E seguindo para Haruka, ele se senta no lugar indicado por Angélica, mas continua sentindo muito calor. Então ele nota que precisará aumentar a resistência de alguma forma. E por fim, ele usa uma magia de vento para mantê-lo mais refrescado diante daquele calor absurdo. Nisso ele começa a comemorar alto devido à ideia genial que acabou de ter. Mas então a representante de classe ouve a voz dele e vai até um buraco na parede para chamá-lo. Nisso Haruka também a ouve, mas diz que não consegue subir de volta por aquele buraco. Portanto, Haruka pergunta se eles têm alguma corda no andar de cima, e nisso a representante se vira para os outros alunos e pergunta se eles trouxeram corda, mas todos balançam a cabeça negativamente. Então Haruka pergunta qual andar que eles estão, e a representante informa que eles estão no piso 54, e Haruka então diz que estará com eles logo logo. Mas quando ele se apressa para encontrar seus amigos, a representante de classe chama a atenção dele novamente e o informa sobre o problema da cidade com os monstros. E quanto ao Ofter, no caminho para a masmorra, ele relata ter visto a segunda debandada de monstros se aproximando da cidade, e caso venha uma terceira, ele acredita que a cidade pode ser totalmente destruída. Nisso, Merielle se adianta e diz que a única forma da cidade ser resguardada é derrotando o chefe da masmorra, mas ao ouvir isso, Haruka diz que já derrotou o chefe, porém um dos nerds nota que essa conta não fecha, afinal, se Haruka derrotou o chefe da masmorra, não teria como uma segunda onda ter chegado na cidade. Nisso, Ofter se aproxima da parede e pergunta se Haruka realmente se certificou da morte do chefe, afinal, se ele não estiver efetivamente morto, aquela debandada nunca irá acabar. Então Haruka nota que precisará matar a representante blindado, já que ela é a verdadeira chefe da masmorra, mas ao se lembrar de tudo que a Angélica passou ao ser presa naquela masmorra, Haruka se recusa a matá-la e diz a Ofter que não matou o chefe e nem matará. Nisso, Haruka se questiona de como fará para salvar tanto a cidade quanto a Angélica, e no fim ele opta por acabar com a debandada de monstros sem matar o chefe da masmorra. E embora todos estranhem essa escolha dele, a representante de classe diz que confiará em Haruka, pois ela acredita que tudo ficará bem caso eles sigam tudo que ele disser. E ao notar esse apoio dela, Haruka promete que irá salvar a cidade e também a Angélica. Enquanto isso, Gata e os outros enfrentam a debandada de monstros com tudo que podem,
porém Gattaca nota que eles não conseguirão durar por muito tempo desse jeito, porém o chefe ordena continuar resistindo, afinal, o dever de todo aventureiro é justamente proteger a cidade de Omui. E além disso, ele lembra a todos que Mirielle está arriscando a sua vida na masmorra, portanto, eles devem dar o seu melhor no combate. E ao ouvir isso, Gattaca nota que o chefe tá certo e diz para si mesmo que ainda não tá na hora de desistir ou ter pensamentos negativos. Dito isso, eles são surpreendidos por uma nova leva de monstros, então o chefe manda os aventureiros acabarem com todos, não deixando nenhum deles para contar a história. Enquanto isso, Haruka promete parar a debandada de monstros e para isso, ele se dirigirá até os níveis superiores da masmorra. Nisso, a representante de classe diz que elas também se apressarão para encontrá-lo o mais rápido possível, e quanto a Mirielle, ela pede para ele ir logo, afinal, o destino de Omui depende exclusivamente disso. E ao ouvir isso, Haruka vai até Angélica e pede para eles darem um jeito naquela luta mais rapidamente. Nisso, os dois passam pelos pisos derrotando os mais diferentes monstros, incluindo um cão demoníaco com 2 cabeças. Ao analisar o inimigo, Haruka nota que mesmo ele sendo rápido, ainda assim não passa de um cachorro com 2 cabeças, mais um cachorro. Então Haruka joga vinagre no olho do inimigo e em seguida Angélica aproveita esse momento para finalizar o cachorro satânico. E ao darem uma pausa para descansar, Haruka se vê cheio de itens recolhidos através dos monstros que eles mataram. E nisso ele decide se apressar e peneirar todos os itens, juntando eles um a um. E por falar nos itens da masmorra, Haruka nota que ainda não conseguiu encontrar o anel do feromônio, que no caso é o item que o fez ir para a masmorra. E vendo Angélica parado olhando, Haruka deduz que ela esteja pensando no que ele irá fazer com todos aqueles itens. Então ele explica que usará eles para tentar algo quando eles voltarem para a cidade. E ao ouvir isso, Angélica cutuca, dando a entender que ele deve descansar um pouco. Nisso, Haruka confessa que realmente está se esforçando além da conta. Porém, ele a lembra que não pode parar por agora, já que tem algo importante a fazer. Seguindo adiante, eles alcançam o piso 69, que no caso é ambientado em uma floresta. E no meio do caminho, eles se deparam com uma coruja, cujos ataques colocam seu oponente para dormir, o deixando totalmente exposto. Mas assim que é atacado pela coruja, Haruka inicialmente continua de pé e se gaba, dizendo que o seu bem-estar corta os efeitos do ataque. Mas logo ao dizer isso, ele de fato acaba pagando, justamente por sua habilidade não ativar direito devido ao seu cansaço. Porém, Angélica continuou o trajeto que eles estavam fazendo, levando em suas costas. E assim que acorda, Haruka se desculpa com ela, já que acabou ignorando o pedido dela de ir descansar. Então Angélica volta a tocá-lo, demonstrando que irá carregá-lo até o final do trajeto, portanto, ele poderá voltar a descansar. Nisso, Haruka finalmente a obedece e volta a dormir nas costas dela. Enquanto isso, a representante de classe e os outros ficam cara a cara com um monstro muito forte, que é uma representação da esfinge. Nisso, um dos delinquentes tenta atacar a criatura com a sua espada, porém os cortes cicatrizam no mesmo instante, e vendo essa cena, um garoto do grupo dos nerds ataca o monstro com a sua magia, acreditando que o seu ataque seria mais eficaz. No entanto, a esfinge consegue se regenerar novamente. Nisso, o After explica que para derrotar uma esfinge da masmorra, eles precisam resolver quebra-cabeças, afinal, há rumores de que essas criaturas sejam imortais, portanto, não adianta em nada atacá-los. Enquanto eles conversam, a esfinge finalmente decide atacá-los, e voltando para Haruka, ele chega até o piso 59, sendo carregado por Angélica, e diz que agora já se sente muito melhor. Nisso, eles dão continuidade à masmorra, até que de repente, Haruka pisa em um lugar que quase desaba, tudo devido ao fato da masmorra ser muito velha. Enquanto isso, a representante de classe se levanta após o ataque da esfinge, e embora eles ainda estejam vivos, ela se questiona de como fará para derrotar um monstro imortal e que resiste a todos os seus ataques. E pensando um pouco mais, ela entra em colapso, pois chega à conclusão de que eles não conseguirão vencer aquela coisa. E quanto à esfinge, ela prepara um outro ataque, que vai em direção à representante de classe, mas antes que ela acabasse sendo atingida, Haruka consegue chegar a tempo, salvando ela da morte. Feito isso, ele se joga nas costas da esfinge e a ataca, e diz que mesmo a esfinge estando no nível 100, ela ainda assim é uma mini-chefe do piso 57, o que faz dela um inimigo fácil de vencer. Nisso, Angélica corta a cabeça da esfinge com a sua espada, acabando de vez com a criatura, e ao ver que tudo está resolvido, a representante de classe se dirige até Haruka com um sorriso no rosto, e quanto a ele, Haruka fica sem saber exatamente o que dizer e diz que apenas está de volta. Então os outros começam a zombar dele, dizendo que Haruka gosta de estar mesmo sempre causando problema a todos. Porém, eles ficam felizes em saber que ele ao menos está bem, pois agora eles podem finalmente ir embora da masmorra. E quanto à representante de classe, ela nota uma pessoa atrás de Haruka, mas antes que ele pudesse apresentar a Angélica com seus amigos, o chão da masmorra desaba, derrubando novamente em direção aos pisos mais baixos. Porém, dessa vez a representante consegue segurá-lo, mas logo em seguida, eles são surpreendidos por uma nova debandada de monstros que começa a preocupar Ofter e Mirielle. Afinal, se a cidade de Omui receber mais um desses ataques, ela com certeza cederá. Nisso, a representante de classe cobra Haruka, já que ele havia dito que tem uma forma de salvar a cidade. Então Haruka diz que Angélica é a chave para resolver esse problema. Nisso, ele decide se apressar e ir para a cidade imediatamente. E assim que retornam os outros, Haruka pergunta se Gattaca está bem, e ele diz que apenas sofreu alguns ataques de raspão, mas nada que lhe comprometesse. E quanto a Mirielle, ela apressa a todos, dizendo que não é hora deles conversarem, já que a terceira debandada de monstros está para chegar. E assim que vê o tanto de monstros que veio dessa vez, o chefe da guilda fica totalmente em choque, e nota que aquela é a verdadeira debandada da masmorra. E quanto ao Gattaca, ele afirma que essa nova debandada faz as outras parecerem até brincadeira, devido à sua quantidade absurda de monstros. E já Ofter, ele começa a entrar em desespero, sem saber
saber o que fazer. Nisso, Merielle cai no chão sem esperanças, tendo a certeza de que a cidade será totalmente destruída. Porém, o chefe da guilda a toca sutilmente no ombro como forma de tentar tranquilizá-la, ainda que ele também esteja assustado com o que vê. Enquanto Angélica, Haruka fala com ela, ela começa a se dirigir até os monstros. Em seguida, tira sua espada da bainha, fincando ela no chão. E essa energia dos inúmeros monstros que ela matou na masmorra começa a emanar da espada, que por sua vez faz os monstros desaparecerem. Enquanto isso, Haruka explica que por ela ser a chefe da masmorra, o poder dela se torna inabalável sobre todos os outros monstros, e por isso Angélica é capaz de subjugar aquela debandada inteira de monstros, ainda que eles estejam em grande quantidade. E ao olhar pra frente, o representante de classe nota que os monstros desapareceram em um segundo, como se nunca estivessem ali. E quanto ao Haruka, ele vai até Angélica para parabenizá-la e fica aliviado ao ver que a sua ideia deu certo. Porém, a representante continua confusa e pergunta o que exatamente aconteceu ali. E quanto a um dos delinquentes, ele pergunta se a Haruka foi responsável por aquilo. E Haruka deixa claro que não, afinal os monstros foram derrotados apenas por Angélica. E ao vê-la, um dos nerds deduz que ela seja a chefe da masmorra, o que faz dela um monstro assim como os outros. Porém, Haruka deixa claro que eles estão seguros ao lado de Angélica, pois ele só conseguiu sair da masmorra mais rápido com a ajuda dela. E quanto ao nerd, ele explica que o imperador de uma masmorra é o ser mais poderoso do local, chegando a ser ainda mais forte que o próprio rei da masmorra, e por conta disso, todos os monstros da masmorra o servem. E ao ouvir todos os detalhes dados pelo nerd, Haruka o elogia, pois o garoto realmente sabe de muitas coisas, ao ponto até de soar assustador. Dito isso, Haruka confirma que Angélica é realmente a mais forte da masmorra, já que ela conseguia acabar com qualquer monstro rapidamente. E levando tudo isso em consideração, Haruka tinha certeza de que Angélica conseguiria acabar com todos os monstros da debandada de uma só vez. Mas Haruka explica que ela só é capaz de fazer isso com os monstros da sua masmorra que estiverem por perto. E ao ouvir isso, a líder do grupo das patricinhas pergunta o que aconteceu com os monstros. Então Haruka deduz que eles simplesmente tenham voltado para a masmorra. Portanto, a cidade de Omu está segura novamente. E já em outro momento, Haruka decide voltar para a masmorra de novo, com o intuito de encontrar o anel do feromônio. Mas antes ele começa a preparar seus itens, até que de repente as garotas voltam até ele e se surpreendem com todos aqueles itens que ele adquiriu na masmorra. E Haruka, por sua vez, anuncia que está vendendo todos aqueles itens por um preço muito baixo. Nisso, as garotas começam a gritar de felicidade, já que poderão comprar equipamentos super raros por um preço bem inferior. E quanto aos garotos, eles interpretam aquela empolgação toda das garotas com uma competição e decidem se adiantar para não deixar as garotas ficarem com tudo para elas. E quanto a Haruka, ele anuncia as vendas oficialmente e diz que aqueles que barganharem melhor levarão seus equipamentos para casa. E assim que ouvem isso, as garotas saem correndo em direção aos itens, não dando a menor bola para o que Haruka está dizendo. E elas então começam a brigar pelos equipamentos de um jeito fora do normal. Nisso, Haruka nota que essa ideia de vender os seus itens raros definitivamente transformou as garotas em verdadeiros monstros. E quanto aos garotos, eles ficam de canto, decepcionados por não conseguirem pegar nada. E vendo isso, Haruka decide mostrar a eles um baú com algumas coisas que ele estava colecionando. Nisso, os garotos pulam em Haruka, dizendo que ele é um excelente amigo por se lembrar deles. E vendo que conseguiu tranquilizar a situação, Haruka nota que só precisará se preocupar com Angélica de agora em diante, pois como ela viveu sozinha por muito tempo na masmorra, ela certamente não é a pessoa mais sociável do mundo. Portanto, Haruka sente que precisará fazer algo para que ela possa se dar bem com todos os outros. E enquanto os alunos vibram com os itens que receberam a preço baixo, Haruka demonstra estar tão bem quanto eles, com o bolso cheio de dinheiro. E quando representante de classe, ela vai até ele e pede para Haruka apresentá-la melhor para a amiga dele, Angélica. E ele então a descreve como um esqueleto gente boa e também o chefe secreto da masmorra, assim como o imperador. Eu vi isso, a representante de classe sugere que ele tenha usado o anel do feromônio nela, porém Haruka deixa claro que nunca chegou a encontrar o tal anel. No caso, ele apenas usou a habilidade de subjugar. Nisso, a representante fica ainda mais incrédula e pergunta o porquê dele ter feito isso com a imperadora da masmorra. Então Haruka opta por ficar em silêncio, porém a representante de classe puxa Angélica para longe, levando ela até as outras garotas, notando que ela pode contar o que aconteceu. Nisso, a líder do grupo das patricinhas pergunta se Angélica seria um menino, já que ela é o imperador da masmorra, e nisso ela responde que não com a cabeça. Então a representante de classe se dirige até ela e pede para Angélica falar um pouco mais sobre ela para as garotas. E ela se lembra que Angélica esteve presa na escuridão no nível mais profundo da masmorra até ser resgatada por Haruka, e quebrou a maldição dela com a sua habilidade de subjugar. Então ela pensa se ela vai conseguir se adaptar com todas elas, e após finalizarem a conversa, elas decidem ir juntas ao banho. E nisso, Angélica começa a tirar a roupa aos poucos. Então a representante de classe decide ajudá-la a tirar as meias, acreditando que ela é um esqueleto. Porém, assim que tira a primeira meia, as garotas descobrem que Angélica também possui carne e pele. Nisso, elas se assustam, mas continuam ajudando Angélica a tirar a armadura, até que de repente, ela termina de tirar a parte de cima da armadura, mostrando seu rosto pela primeira vez e também mostrando um baita no corpão. Enquanto isso, Haruka continua chateado por não ter conseguido encontrar o anel do feromônio que buscava, mas ao ver que ele ao menos conseguiu pular 6 níveis de uma única vez, ele nota que no fim a sua ida à masmorra não foi em vão. E além disso, ele também conseguiu aprender uma habilidade de transferência que será muito útil, embora ele não possa usar ela por enquanto. E ao voltar a se lembrar da debandada adiante, Haruka afirma que jamais teria conseguido parar os monstros sem a ajuda de seus colegas de classe da Angélica. Portanto, ele
sente que precisará ficar mais forte caso queira lutar 100% sozinho. E no dia seguinte ele se encontra com a representante de classe, que por sua vez continua espantada por ter descoberto o segredo da Angélica na noite anterior. E além do mais, ela deduz que Haruka ainda não saiba da verdade, já que ele mesmo descreveu a Angélica como um esqueleto. E quanto a ele, Haruka diz que pretende voltar para a floresta e pergunta se ela vê algum problema em sua decisão, porém a representante diz que não, mas pede para Haruka voltar assim que terminar de resolver suas pendências na floresta. E além disso, ela fica tranquila em relação à ausência temporária dele, afinal, eles não terão uma nova debandada por um tempo. Ao ouvir isso, Haruka comemora e nota que a Angélica aparenta estar se dando bem com todas as garotas, porém, mesmo assim, ele decide chamá-la para ir para a floresta com ele, e a Angélica prontamente se levanta para acompanhá-lo, mas ao ver ele indo embora com uma garota representante de classe, começa a se preocupar por ele ficar sozinho e também por ele acabar descobrindo o segredo da Angélica em algum momento. Nisso ela chama a atenção dele, mas logo ao fazer isso ela nota que não há motivos para se preocupar e ela nem deveria estar fazendo isso, então ela apenas pede para Haruka ser gentil com a Angélica, e mesmo não entendendo esse pedido repentino dela, Haruka promete que tratará a Angélica bem, assim como já vem fazendo. Ao chegar na floresta, Haruka nota que já faz muito tempo que não volta ao local, portanto ele começa a sentir a brisa do ar um tanto diferente e diz que aquele é o local perfeito para praticar a sua habilidade de torno, mas assim que começa a acelerar o passo até a sua casa, Haruka acaba caindo em um abismo, mas consegue amortecer a queda já que está acostumada a cair sempre. E quanto a Angélica, ela acaba escorregando os cogumelos e cai no colo dele. Nisso, Haruka nota que a garota é muito pesada para ser um esqueleto, mas no fim, ele não desconfia de nada e apenas segue o caminho de volta para casa. E ao tomar banho em sua banheira depois de tanto tempo, Haruka fica todo bobo e chama a Angélica para se juntar a ele de brincadeira. Nisso, ela para momentaneamente assustada com o que houve, mas Haruka deixa bem claro que estava brincando, pois ainda que ela seja um esqueleto agora, Angélica ainda assim é uma garota. Portanto, ele se desculpa por fazer brincadeiras desse tipo. Porém, Angélica obedece ele e entra no banho só de toalha. Nisso, Haruka se espanta ao ver uma garota loura aleatória na sua casa, e ao pensar um pouco mais, ele nota que ela na verdade é Angélica. Então, após o banho, ele a chama para conversar mais seriamente, mas ao notar o quão tímida ela é, Haruka começa a ficar nervoso junto a ela, mas engole essa timidez e pergunta se a garota é capaz de falar. E ela então tenta falar alguma coisa, porém a voz não sai, pois como ela ficou em estado esquelético por tanto tempo, Angélica não consegue reproduzir sua voz tão facilmente. E ela então gesticula com as mãos, explicando que em sua vida passada ela era um monstro esqueleto que se movia apenas pelo espírito. Porém, a armadura de prata restaurou a carne dela ao ativar a maldição, e desde então ela se encontra presa nessa armadura. Porém, Angélica conseguiu recuperar a força que tinha em vida utilizando dois equipamentos de Haruka, no caso, a joia de necromancia que comanda a vida e a morte, e a sorte do anel da fortuna sem limite. E ao se dar conta disso, Haruka deduz que ela tem ajudado ele durante todo esse tempo como forma de lhe dizer obrigado. Nisso, ele nota que dessa forma ele estará roubando a liberdade dela, portanto, Haruka pede para que ela faça o que bem entender a partir de agora, sem se preocupar apenas em agradá-lo. Mas ao ouvir isso, Angélica balança a cabeça negativamente e o abraça, demonstrando que não tem o menor interesse em abandoná-lo. Ao ver isso, Haruka sugere que ela esteja mal acostumada, já que ficou sozinha por muito tempo, então ele decide ficar com ela por mais algum tempo, até ela se acostumar a ficar sozinha novamente. Feito isso, ele decide contar uma longa história divertida pra ela, pra fazer o clima melhorar, até que de repente Angélica acaba adormecendo. No dia seguinte, Haruka chama a atenção dela para mostrar uma de suas habilidades e quer que ela veja o quanto ele melhorou nesses últimos dias. Mas antes do combate, Haruka se lembra que agora Angélica está livre da escuridão na masmorra, portanto, será mais difícil acompanhar a velocidade dela. Mas mesmo assim, ele se dispõe a superar a velocidade dela com a sua habilidade de torno. E assim que ela parte para cima dele, Haruka nota que o seu nível e as suas estatísticas ainda estão muito baixas. Além disso, a única coisa que ele tem à sua disposição são as piores armas e habilidades, porém ainda assim ele consegue desviar de um dos ataques dela e dar o seu contragolpe, mas no fim, ele ainda é atingido por ela. E ela logo começa a se preocupar com ele, porém Haruka acalma, dizendo que já está pegando o jeito da habilidade de torno. E seguindo adiante, ele decide pegar alguns peixes para que eles possam voltar ao treino devidamente alimentados. E durante o preparo do peixe, Haruka nota que a Angélica não está muito confiante de fazer comida, então ele ajuda ela a cortar o peixe de uma forma completamente apaixonada. Isso daqui tá simplesmente lindo e anima ela, dizendo que ela tem talento para cozinha. E após terminarem a janta, eles comem juntos. E em seguida, Angélica o leva rapidamente para um outro lugar, deixando Haruka confuso. Nisso, eles vão pra cama e ela pede para ele se sentar ao seu lado, num clima bastante sugestivo. Então Haruka pensa que pode ser alguma coisa, mas então, enquanto ela gesticula, ele acaba notando que ela quer fazer massagem nas costas dele, como forma de agradecer por tudo que ele tem feito por ela. Mas ao começar a sua tarefa, Haruka nota que a massagem dela é horrível, e mesmo tendo ficado com as costas ainda pior, ele mente, dizendo que ela mandou muito bem na massagem. Enquanto a ela, Angélica continua encarando, demonstrando que ainda quer fazer mais coisas por ele. Nisso, Haruka pensa no que pode pedir pra ela, então ele a chama para tomar uma brisa do lado de fora de casa. Porém, quando eles se sentam lá fora, ela ainda continua com uma distância considerável
colo dele e ele pede pra ela chegar perto, mas ela ainda continua toda tímida. Então Haruka, vendo a dificuldade que ela tem, acaricia a cabeça dela, agradecendo a Angélica pelas coisas que fez a ele. E isso, ela toma um susto e dá um pulo pra longe, e ao ver que ela ainda é tímida com sua presença, Haruka toca gentilmente no ombro e diz que entende o que ele está sentindo, afinal Angélica ao menos está fazendo tudo pra progredir. Nisso, ele decide ajudá-la a dar o seu primeiro grande passo e a chama para eles voltarem pra cidade no dia seguinte, pois ele estará com ela para ajudá-la no que for preciso. Mas no dia seguinte, enquanto eles estão voltando, eles são surpreendidos por uma chuva forte. Então Haruka pega a Angélica pela mão e começa a apertar o passo para chegar mais rápido em seu destino. E assim que chegam na cidade, eles logo são vistos pela representante de classe e as outras garotas, que ficam felizes ao ver que eles realmente voltaram para a cidade. Nisso, as garotas repentinamente começam a encarar Haruka com uma certa malícia, fazendo com que ele fique sem entender nada. Então a líder do grupo das patricinhas chama a atenção dele para sua mão. Nisso, Haruka nota que não soltou a mão de Angélica ao chegar na cidade, e assim que percebe essa gafe, os dois ficam vermelhos de vergonha e soltam a mão do outro na hora. Em seguida, as garotas fazem uma muvuca em cima de Angélica e perguntam mais sobre os feitos dela na masmorra, pois estão curiosas sobre ela desde o dia em que se conheceram. E ao ver as garotas tumultuando Angélica, a representante de classe chama a atenção delas. Nisso, Haruka agradece a ajuda dela e desconfiará a Angélica nas mãos dela a partir de agora. E contando os delinquentes, ele vai até Haruka e o zomba, dizendo que ele não tem nada de solitário, já que estava de mãos dadas com uma beleza daquela. Nisso, os outros garotos começam a pressioná-lo também, perguntando o que está rolando entre ele e a Angélica. E Haruka então grita com todo mundo, pedindo para eles o deixarem em paz. E ao ver que Haruka está se afastando, a Angélica vai até ele, porém Haruka tranquiliza, dizendo que está tudo bem. Em seguida, ele se vira de costas para dar continuidade com seus afazeres, mas nesse exato momento, Angélica diz a sua primeira palavra, pedindo para ele esperar. Nisso, Haruka se espanta e se vira na direção dela para ver se ouviu direito. Então Angélica continua e o agradece através das palavras pela primeira vez, mas logo ao dizer isso, ela volta a ficar com vergonha e corre para as meninas. Ao experienciar isso, Haruka nota que todos naquele isekai são únicos de algum jeito, já que todos têm algo que os deixam desconfortável. Porém, isso não significa que eles estão de fato sozinhos. Porém, ele ainda quer continuar sendo um solitário para dominar aquele mundo. E mano, eu gostei muito, mas muito mesmo. A representante deu espaço para eles, não ficou em cima do casal, e eu tô gostando muito de como ele e a Angélica estão progredindo. Tomara que se tornem um casal e nada de harém. É o primeiro anime que eu não quero harém. Somente ele e a Angélica nessa relação totalmente sancta. E se você concorda comigo, deixa o like, se inscreve e comenta aí embaixo. Eu vejo vocês na próxima temporada, no próximo ano, e ainda vai ter anime esse ano. Fica tranquilo que eu vou continuar postando. Fui!